dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de televisão e agora se conecta à rede local. E isso significa que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Alô, Distrito Federal e entorno. Eu sou o Felipe Malta e é hora de um jornalismo responsável, mas que não perde o otimismo. Policial stalker que atentou contra a vida do ex está foragida. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Ela ganhou a liberdade na última quinta-feira. Na sexta-feira foi expedido um novo mandado de prisão, só que até agora ela não foi encontrada. Está com medo de encontrar a ex que já atentou contra a vida dele uma vez e pode fazer de novo. Uma mulher motorista de transporte pirata foi atacada por criminosos que se passaram por passageiros, né? Fingiam que eram passageiros. Suzana Vieira. Pois é, Felipe, essa mulher de 40 anos, motorista de transporte pirata, ela estacionou o veículo em uma parada de ônibus que fica em Valparaíso de Goiás, quando foi abordada por dois criminosos, um de 16 e outro de 24 anos, que usaram inclusive um simulacro de arma de fogo. Ela ficou por mais de 2 horas sob o poder desses criminosos. Mais detalhes desse caso eu te conto daqui a pouquinho, é já já. Muito obrigado, Suzana. Até já, o nosso jornal já começou. Estamos de volta, 15 para meio-dia, ao vivo. Antes de continuar o noticiário aqui, deixa eu falar para vocês, né? Passei a semana passada em São Paulo, estou de volta aqui ao jornal, com muita alegria de reencontrar outra vez você que mora aqui em Brasília, que mora no Distrito Federal, no entorno, que nos acompanha há tanto tempo. A gente pode voar voos mais altos, pode tentar projetos longe, pode enfrentar novos desafios, mas não tem nada mais sereno para a alma do que entender que tem lugar para voltar, que tem uma casa para voltar, que tem gente que gosta de você e que está te esperando de volta. Então, muito obrigado, tá? Pela sua companhia e pela sua audiência desde já. A gente continua agora a semana juntos e eu aproveito para te dizer que pelo Instagram, @FelipeMaltaTV, a gente espera a sua foto, sua e da sua família assistindo ao programa, tá? E aí a gente sempre tira um minutinho aqui para poder te agradecer, porque você estar aí do outro lado da tela é a única razão da gente estar do lado de cá e a nossa maior motivação para fazer jornalismo responsável que jamais vai perder o otimismo. Vamos começar? Falar de um assunto meio tenso, tá, gente? Mas é necessário que a gente comece a semana tratando disso. Uma mulher, motorista de transporte pirata, foi sequestrada depois de pegar passageiros num ponto de ônibus lá em Valparaíso. Então, essa mulher estava ao volante, os dois homens entraram no carro fingindo que queriam a tal da carona, mas poucos minutos depois, eles anunciaram o assalto. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Suzana Vieira. Ô, Suzana, boa tarde pra você. Então, essa mulher teria ficado 2 horas refém desses criminosos. Pra gente ver como é que tá difícil, né? A mulher é atacada como passageira, se a mulher é motorista de um aplicativo de transporte é atacada, se precisa fazer transporte pirata é atacada também e acabou essa ficando 2 horas reféns. É isso? Boa tarde. Exatamente isso, Felipe. Boa tarde para você. Seja bem-vindo de volta ao SBT Brasília. Olha só, essa mulher ficou mais de 2 horas sob o poder desses dois criminosos. Estava trabalhando, ela tem 40 anos, motorista de transporte pirata. Ela parou, ela estacionou o veículo numa parada de ônibus que fica em Valparaíso de Goiás. Esses dois criminosos entraram no veículo, um adolescente de 16 anos e um homem de 24 anos. Eles anunciaram o assalto, inclusive eles usaram um simulacro de arma de fogo. Eles ficaram rodando com ela por várias regiões aqui do Distrito Federal por mais de 2 horas, principalmente na região do Parkway e também do Guará. Agora, como que ela conseguiu se livrar desses criminosos, Felipe? Graças à ajuda de um agente da Polícia Rodoviária Federal que cruzou com esse veículo, anotou a placa porque ele achou uma atitude meio suspeita. Então ele pediu ajuda da unidade operacional de Santa Maria para ajudá-lo na abordagem. Eles conseguiram seguir esse veículo até chegar em Valparaíso de Goiás e conseguiram fazer essa abordagem. Esse adolescente de 16 anos e esse outro homem de 24 foram encaminhados à delegacia de Céu Azul. Inclusive, ambos já têm várias passagens por homicídio, furto e roubo. Essa mulher contou aos policiais que viveu momentos de terror. Por quê? Porque o tempo todo ela foi ameaçada com uma arma na cabeça.
Ô, Suzana, eu fiquei aqui pensando o seguinte, se ela fosse uma motorista de aplicativo de transporte, talvez o simples fato de ser cadastrada numa Uber da vida, numa 99, não a livraria de ser abordada. Mas é importante que a gente diga, né? A pessoa que faz o transporte pirata, ela não deixa rastro, ela não deixa lastro. Então, se em algum momento ela é atacada por um passageiro que teve que pedir o transporte pelo aplicativo, tem como a polícia, de alguma maneira, rastrear quem foi. Agora, quando você simplesmente pega o seu carro e sai passando por paradas de ônibus, perguntando quem quer carona, você se expõe ao risco. E a gente tratando de uma mulher, o risco é mais grave, porque elas são maiores vítimas de violência sexual. Ali pertinho da minha casa tem uma parada de ônibus e durante muito tempo, como é uma região de difícil acesso por ônibus, você acredita que eu passava na parada, antes de vir aqui para o SBT, dava um grito lá, perguntava quem queria ir para a rodoviária do plano piloto e como eu passava ao lado da rodoviária, parei de fazer isso por medo. Porque entendi que em algum momento a gente poderia ficar refém de uma pessoa mal intencionada. O que a gente está vivendo no Brasil é isso. Até na hora de você tentar fazer, no meu caso, queria fazer o bem. No caso dessa mulher, estava querendo trabalhar. Você tem que contar com a possibilidade real de ser abordado por uma pessoa que quer o seu mal, que quer praticar violência, que quer tomar seu celular, às vezes te fazer refém de crimes até piores. Então a gente precisa deixar esse recado aqui. O transporte pirata por si só já é arriscado para passageiros e para motoristas, mas em se tratando de uma motorista mulher, fica mais complicado ainda. A gente espera que ela consiga se recuperar desse trauma e que talvez tenha até uma outra oportunidade, né, de renda para não ter que se submeter ao mesmo risco de novo. Obrigado, tá, Suzana? A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Agora, a policial civil, escuta essa, que é acusada de perseguir e até esfaquear o ex-namorado, vocês lembram dela? Ela tá foragida. Se chama Rafaela Mota Ferreira. Tinha sido presa em dezembro do ano passado, eu tenho certeza que você vai lembrar desse caso. Depois que ela agrediu o ex-namorado até a facas. Esse cara ficou seriamente cortado no pescoço. Quem vai trazer os detalhes pra gente dessa história é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Eu fiquei me perguntando, quando percebi, né, me dei conta com o noticiário de que ela estava foragida, fiquei me perguntando como é que ela saiu, você sabe dizer? Oi, Malta, e olha que ela não fugiu, viu? Ela saiu pela porta da frente mesmo na última quinta-feira, porque ela recebeu o direito ali à liberdade. Só que na sexta-feira, um novo mandado de prisão foi expedido contra ela e desde então ela não foi mais encontrada. Então, por isso que ela é considerada foragida. Nós tentamos mais detalhes, né, sobre essa liberdade dela, por que ela teve o direito de sair e também por que no dia seguinte já foi emitido um novo mandado de prisão, mas a gente ainda não conseguiu informações detalhadas sobre essa soltura dela e logo depois, né, um novo pedido de prisão. Mas o fato é que ela saiu na quinta-feira, ela recebeu esse direito de liberdade e logo depois foi emitido aí um novo mandado de prisão e ela segue, então, segundo a própria Polícia Civil, ela segue foragida. E a Rafaela Mota, né, realmente é uma mulher que causa medo para muitos homens. Inclusive, Malta, na época que ela esfaqueou esse ex-namorado, nós conversamos com ele, inclusive ele foi até o estúdio, né, do SBT Brasília, conversou ao vivo com você e ele relatou que realmente sentia medo dela, porque além de ter tentado esfaqueá-lo, ela vivia perseguindo ele. Nessa mesma ocasião, ele foi esfaqueado, ela também furou os pneus aí desse ex-namorado, ela já vinha perseguindo ele há muito tempo. Segundo o relato dele, ela já tinha invadido o apartamento dele, furtado alguns objetos, inclusive, ela, segundo o próprio ex-namorado, ela teria sumido, desaparecido com o cachorro dele, né? Ele não sabe o que aconteceu com o animal. E esse não foi o único ex-namorado, né, que sofreu nas mãos dela, né? Ele, inclusive, chegou a denunciar a Rafaela na corregedoria. Enquanto ele prestava depoimento na corregedoria, ela invadiu a sala. Ou seja, né, ela realmente ali apresentava um desequilíbrio emocional. Inclusive, ela estava presa na ala de psiquiatra, né, do presídio feminino, da Colmeia, né, que fica lá no Gama. E além desse ex-namorado, outros ex também já sofreram nas mãos dela. Um, inclusive, tinha ficado algemado durante horas e obrigado a ficar sentado numa calçada. Ela também, inclusive, já foi denunciada por ter acusado um delegado de estupro. Em relação a esse ex-namorado, ainda tem mais detalhes em toda essa história.
história. Esse ex-namorado que foi esfaqueado, ela forjou uma gravidez. Ela pegou uma mulher que estava grávida, deu os documentos com o nome dela, né, para fazer o teste de gravidez. Claro que esse teste deu positivo, porque a mulher de fato estava grávida, mas ela usou como se fosse dela para coagir esse ex-namorado, dizendo que estava grávida dele e, na verdade, ela não estava. Então, o ex-namorado é um homem que vivia com medo, né? Tinha medo. De madrugada, ele via que ela estava perseguindo. Então, era uma perseguição que não tinha fim. Ele só se sentiu mais aliviado depois da prisão da Rafaela. Isso só aconteceu também depois que ela chegou aí a esfaquear, chegou realmente quase matar o ex-namorado. Só depois disso que ela foi presa. E agora ela está aí, né, foragida, né? Então, com certeza, esses ex-namorados devem estar com medo. E durante o tempo que a Rafaela ficou presa, né, na colmeia, ela inclusive tentou se matar. Então, assim, existe um relato ali, segundo ela mesma, ela disse que não tinha mais vontade de viver, de se matar, mas ela não morreu, né? Ela foi socorrida a tempo. E outro detalhe também, Malta, antes de ser presa, né, a polícia encontrou uma carta que teria sido escrita por ela, e nessa carta ela faz várias ameaças a todos os ex-namorados. Ela diz que um deles vai furar os pneus, arranhar a lataria, disse que vai envenenar outro ex-namorado. Então ela faz ali diversas ameaças, inclusive ameaças de morte. Então, é sim uma pessoa que apresenta perigo para esses ex-namorados e a gente, claro, segue acompanhando esse caso, Malta, para saber se ela vai ser presa, né? O que a polícia está fazendo aí para tentar capturar a Rafaela, né? E também tentar entender por que ela recebeu esse direito de liberdade na quinta-feira e logo na sexta-feira já foi emitido aí um novo mandado de prisão contra ela. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Eu gostaria desde já, se possível, que a gente colocasse aqui na tela, no cantinho 197, que é o telefone da Polícia Civil, porque a gente está tratando de uma pessoa além de apresentar graves problemas psiquiátricos, tanto que estava internada na ala psiquiátrica da colmeia, ela foi uma policial. Então é uma pessoa que tem traquejo, entende onde a polícia vai buscá-la primeiro, tem condições de fugir com mais facilidade do que uma criminosa comum. Então não depende apenas da polícia, é óbvio que está nas mãos da polícia recuperar a Rafaela e colocá-la presa, porque ela realmente impõe risco para muita gente. A Kátia fez um breve retrospecto, mas essa mulher já esfaqueou o ex-namorado, invadiu o depoimento dele na corregedoria da Polícia Civil, aí que se descobriu que ela tinha colocado GPS no carro dele, forjou uma gravidez, como a Kátia acabou de narrar, acusou falsamente um delegado de estupro. Então o que essa mulher já aprontou não está escrito, não é brincadeira. Mas para ajudar a polícia a localizá-la, a gente precisa prestar atenção nas pessoas em volta da gente, sair um pouco do celular, que hoje está todo mundo toda hora no celular, olhar o que está acontecendo aqui em volta, porque se por acaso você que me acompanha agora vir essa mulher por perto, por favor, diz que 197, ligue para a polícia e ajude as autoridades a colocá-la atrás das grades. Estamos falando de uma pessoa que não só ameaçou gravemente vários dos seus ex, como contra um deles até colocou a vida em perigo quando esfaqueou o peito dele. Só que, por sorte, foi um corte leve e ele conseguiu sobreviver e se curar, mas que está disposta a fazer coisas piores. Então, atenção, 197 é o telefone da Polícia Civil, você não precisa se identificar. Deixa eu continuar aqui agora. Muitas vezes eu digo aqui no jornal que eu acredito que é melhor um culpado livre do que um inocente preso, porque não deve ter nada mais degradante da sua dignidade de colocar você dentro de uma prisão junto com pessoas realmente perigosas e você sendo acusado de um crime que não cometeu. Imagina você se vir numa situação em que a polícia, o Estado te acusa de ter feito algo que você sabe que não fez e por causa disso você vai preso? Pois você vai ver agora a história de uma família que está tentando tirar da prisão um jovem de 20 anos que teria sido preso injustamente. Gabriel Assunção de Freitas é acusado de participar de um arrastão. Só que as imagens da pizzaria onde ele é funcionário, onde ele trabalha, mostram esse rapaz justamente trabalhando no momento em que aconteceu o crime do qual ele é acusado. O Gabriel é inocente! Moradores do Parque Santo Antônio, na Zona Sul, fizeram um protesto neste sábado contra a prisão do motoboy Gabriel Assunção de Freitas, de 20 anos. Gabriel não é ladrão!
E não faltam motivos. Este é o momento exato do início da injustiça. Biel, não reage não, ei Biel! Não reage não! Ei, tá levando inocente lá, é inocente. O vídeo foi gravado há pouco mais de uma semana. Gabriel foi preso por policiais militares, acusado de roubar 4 pessoas em um arrastão, feito por 6 bandidos em 3 motos. Os moradores tentaram alertar os PMs, mas receberam um jato de gás de pimenta. Spray aí, ó. Tacando spray aí, ó. O moleque acabou de chegar no trampo. Pouco antes, câmeras de segurança gravaram os PMs perseguindo os verdadeiros ladrões. E todos fugiram. Segundo testemunhas, um dos bandidos jogou a arma fora durante a fuga. Mais tarde, os policiais desconfiaram da moto de Gabriel, que estava estacionada numa viela. Eles revistaram a mochila dele, que estava no veículo. O jovem estava na casa desta mulher quando foi avisado por vizinhos. Ele falou que escutou a dele atrás, ele falou, tá quebrando minha moto. Aí a gente falou, não vai não, Gabriel, que senão a polícia vai pegar você. A polícia pegou e falou pra ele que tinha essa moto, ele falou que era dele. Aí ele falou assim, encosta pra cá, ladrão. Ele falou, não sou ladrão. Gabriel, então, foi levado para a delegacia. Das 4 vítimas do arrastão, 2 reconheceram o rapaz como o suposto ladrão. Na mochila dele não havia nenhum objeto roubado. O que pode ter confundido as vítimas é que o capacete do bandido e o do motoboy são parecidos. A principal prova de que houve um erro da polícia foi encontrada aqui, nesta pizzaria onde o Gabriel trabalhava. No exato momento em que os policiais militares perseguiam os verdadeiros ladrões, o Gabriel estava aqui, trabalhando. A noite era fria. Gabriel está de capuz azul claro. A mochila preta que aparece nesta imagem é a mesma que os PMs revistaram, mas nada disso foi levado em conta. O rapaz, pai de uma menina e que pagava o financiamento da moto em dia, está agora numa cela deste centro de detenção provisória à espera de justiça. Do lado de fora, a mãe dele foi quem conseguiu as imagens que provam o erro. Ela não esquece o pedido do filho preso na delegacia. Mãe, eu não sei porque eu tô aqui, mãe, pelo amor de Deus, não sei. Eu falei, calma, Gabriel, eu vou te tirar daí, a gente já tá com o advogado, filho, eu vou te tirar daí, calma. Nos cartazes do protesto realizado por amigos e vizinhos do rapaz estão as frases que melhor explicam tamanha falta de justiça. Quero falar aqui pelo meu filho Gabriel e pelo outro jovem da periferia, negro, pobre, entendeu? Da comunidade, que para eles somos ratos de esgoto e não é assim. Justiça pro Gabriel! É, dona Zeneide. Ela é a mãe de um rapaz que é preso, acusado de arrastão. As imagens mostram que no momento do crime ele está trabalhando e mesmo assim esse homem continua preso. É por isso que muitas vezes é melhor engolir seco o amargo de ver um criminoso na rua do que a gente ter que se deparar com uma história como essa. O pai de uma menina, um trabalhador que estava pagando em dia as parcelas da moto que usava para trabalhar, agora está, sim, dentro de uma cela, cheio de gente realmente perigosa, criminosa, está ali sem saber o que aconteceu. Eu não atribuo totalmente às vítimas do arrastão a responsabilidade de identificar de forma correta quem foi que cometeu o crime, né? A vítima pode se confundir, a polícia não pode. A polícia precisa investigar direito antes de dizer que determinada pessoa que cometeu o crime, para não cometer uma injustiça tão brutal. A polícia militar não respondeu ao nosso contato. Um homem que ainda não foi identificado atacou a tiros a sede de um portal de notícias na madrugada de sábado para domingo, de sexta para sábado. Câmeras de segurança registraram o atentado. Com uma arma na mão, o suspeito se aproximou do imóvel onde funciona a redação do site Rondônia Vivo e fez vários disparos. Em seguida, fugiu. Ninguém foi ferido, mas houve danos materiais. A polícia militar recolheu 20 cápsulas de pistola 9mm no local. Em nota, o site afirma que passou a receber ameaças desde que se posicionou contra um grupo da sociedade rondoniense que defende um golpe de Estado no país, por não aceitar o resultado da eleição. A Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia divulgou nota de repúdio, em que defende que a comunicação livre é um dos pilares para uma democracia sólida e que é necessário respeito às opiniões diversas.
O ataque é investigado pela Polícia Civil. Agora você vai ver comigo uma história que parece até cena de filme. Um homem foi salvo de um sequestro depois que se jogou do carro em movimento durante uma blitz que estava sendo realizada pela Polícia Militar aqui no Distrito Federal, lá em Santa Maria. Inacreditável, hein? Quem vai trazer os detalhes pra gente é o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo, boa tarde. Depois que esse homem contou que tinha sido sequestrado, aí os policiais começaram a perseguir os bandidos, então. Filme dessa cena inacreditável, como você bem falou aí, a polícia foi atrás desses dois criminosos que estavam fazendo esse sequestro relâmpago aí e fizeram a perseguição por cerca de 3, 4 quilômetros até conseguirem chegar a parar esse carro. Só que os criminosos não se deram por vencidos não, desceram do carro e tentaram fugir a pé, correndo por dentro da mata, pelas casas, mas não teve jeito, a polícia conseguiu prender. O homem pulou do carro, né, e acabou alertando os policiais para esse crime. E aí a polícia chegou até esses criminosos. A gente conversou com o tenente responsável por essa operação, por salvar a vida desse homem, né, que também é motorista de aplicativo. E a polícia falou pra gente aí como é que foi feita toda essa operação e como achou um dos criminosos. Ouça aí, Felipe. Os policiais do BPRV, Batalhão de Policiamento Rodoviário, estavam realizando um ponto de bloqueio na DF-483, na área de Santa Maria, quando então perceberam que um indivíduo se jogou de um automóvel em movimento, afirmando estar sendo vítima de roubo com restrição de liberdade. Os autores do automóvel se evadiram em alta velocidade, furando a blitz. Iniciou-se então um acompanhamento pelos policiais do BPRV com apoio das viaturas de Santa Maria. Após a perseguição, os suspeitos abandonaram o veículo e correram pelas ruas da cidade, sendo os dois detidos. Um, inclusive, estava em cima de uma árvore, portando um simulacro de arma de fogo. Veículo recuperado, celular recuperado, vítima ilesa. Medalha milagrosa. Você já pensou o desespero? Por sorte, esse homem encontrou no caminho uma blitz da Polícia Militar e ali se sentiu, entre aspas, seguro o suficiente para se jogar do carro. Porque se ele talvez tivesse saltado do carro em movimento, longe de uma equipe que pudesse resguardá-lo imediatamente, os criminosos teriam ido atrás dele e atirado nesse homem. Ô Rodrigo, essa vítima está bem depois de ter precisado se jogar de um carro em movimento para se salvar? Tá bem sim, Felipe. Ele foi salvo ali pelos policiais, né, como você bem disse, e foi até a delegacia para registrar toda essa ocorrência, né, para também averiguar lá a prisão dos criminosos. E depois ele chegou sim a procurar um hospital particular por conta das dores, né, porque a gente está falando de um homem que se jogou de um carro em movimento. Mas passa bem, tá tranquilo, tá tudo certo. Agora você falou, né, da questão dele se jogar na frente dos policiais, tem muita questão de coragem também, né? Porque ele estava sendo ameaçado. Os criminosos viram a polícia, colocaram a arma na direção desse homem e falaram para ele ficar quieto, não tomar nenhuma medida drástica, como pular do carro, né? E pediu para ele ficar em silêncio, pois senão iriam atirar nele. E mesmo assim, ele nessa situação toda de desespero, acabou pulando. Ele gravou um vídeo também falando sobre essa situação, agradecendo principalmente a atuação da polícia, que conseguiu salvar ele e prender os criminosos e aí também recuperar os bens materiais, carro, celular e tudo que foi recuperado. Vamos ouvir. Quero agradecer aqui o Polícia Rodoviária do Batalhão por tudo aí, a gente ter passado um sequestro relâmpago aí. De repente eles estavam ali esperando ali e eu pedi para socorro, eles estavam na mesma hora, me socorreram ali. Me deram toda a atenção que tiveram e correram atrás dos bandidos, prenderam. E até agora eu fui bem recebido por todos. Agradecer ao batalhão aí por tudo, por esse sequestro relâmpago, recuperaram meu carro, a minha vida, me trouxeram num lugar mais seguro, deixaram eu num lugar mais confortável, até me dar o primeiro socorro. Pois é, a polícia conseguiu ir atrás dos sequestradores, prendeu os bandidos e por enquanto eles estão à disposição da justiça. E é da justiça que a gente espera uma sensibilidade de entender que, ainda que existam brechas na lei, não é razoável botar de novo em liberdade uma pessoa que com uma arma na cabeça desse homem o ameaçou
e o pânico foi tamanho que ele se sentiu obrigado a pular do carro em movimento. Ele fez uma conta ali de risco que poderia ter dado errado, é verdade. Ele poderia ter sido baleado por esses criminosos a partir do momento que ele tentou se jogar do carro. Mas ele entendeu que depois de passar da blitz da polícia, ele também não estava muito a salvo. Ele poderia ser morto sim depois. Por que não? Os bandidos estavam fazendo esse homem refém. Depois que tivessem feito os Pix e pegado as senhas do cartão de crédito, poderiam ter matado esse trabalhador de qualquer maneira. Então ele entendeu que a chance que ele tinha de sobreviver era se jogar do carro na frente de uma blitz da Polícia Militar. Será quanto tempo vai demorar até a gente vir aqui outra vez e contar com esses sequestradores que impuseram tamanho risco à vida desse homem estão em liberdade de novo? Tomara que não. A tendência é que sim, né? Porque a justiça no Brasil tem falhado, mas tomara que não. Um homem foi preso pela Polícia Civil por espancar a companheira a pauladas. Essa mulher teria apanhado tanto que ficou com o rosto completamente desfigurado. Esses atos de violência eram frequentes e em uma das agressões parece que o homem teria até Meu Deus, isso é tortura! Teria até arrancado uma das unhas dessa mulher. Para falar com a gente sobre esse caso, a gente César de Oliveira, que foi o responsável pela prisão. Delegado, muito boa tarde, obrigado pela participação aqui no Jornal em Brasília. Me diz uma coisa, parece que o filho do casal de 1 ano de idade, um menininho, chegou a presenciar essas agressões do homem à mulher? Exatamente. O casal já vivia uma situação de conflito, um casal que já estava juntos há 3 anos, e no último feriado de finados, durante um evento, um churrasco com alguns amigos, o companheiro veio agredir a esposa, realmente desfigurando o rosto dela. Foram diversos chutes, socos e golpes, até de capacete. Tudo isso na presença de amigos e do filho do casal, de apenas 1 ano de idade. E agora ele está à disposição da justiça? Sim, nós prendemos ele na última sexta-feira. Ele foi preso preventivamente enquanto ele estava trabalhando e ele está preso na cadeia pública de Planaltina à disposição da Justiça. Existe algum agravante por ele ter cometido essas agressões na frente do filho? Isso de alguma maneira ajuda o senhor a entregar um inquérito mais grave com relação à conduta dele ou isso não é muito considerado? Sim, isso com certeza, na hora de sopesar a pena dele, com certeza o juiz irá agravar ainda mais. Ele foi inicialmente indiciado pelos crimes de ameaça, violência psicológica e lesão corporal no âmbito da violência doméstica. A soma das penas ultrapassa uns 5 anos e pelo fato disso acontecer com certa frequência e na presença de uma criança, com certeza isso será agravado. Muito obrigado ao senhor pela participação aqui no jornal, no SBT Brasília. Bom trabalho, boa semana, até a próxima. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que está em casa, inclusive, sobre esse tema, rapidinho, só para lembrar, tá? No caso dessa senhora, ela já estava sendo agredida outras vezes, né? Foi submetida a uma espécie de tortura, porque um homem que se dispõe a arrancar a unha de uma mulher não está fazendo outra coisa a não ser incorporar um verdadeiro torturador. E talvez essa mulher ela está tão emocionalmente envolvida nesse relacionamento que não tenha nem a possibilidade de passar pela cabeça a chance de pedir ajuda, de denunciar o marido. Então você que está em casa, entenda de uma coisa. Hoje você que conhece uma mulher que está passando por esse tipo de situação, está sendo agredida ou ameaçada, você pode procurar a delegacia, pode fazer a denúncia e a polícia é obrigada a investigar, mesmo que aquela mulher não tenha pedido ajuda. Antigamente, né, era tão comum a gente ver uma mulher deixando de prestar queixa sobre algo que está acontecendo com ela e isso bastava para que o homem não fosse investigado ou punido. Hoje não funciona assim mais. A lei já entende que a mulher que está ali apanhando ou sendo torturada, como é o caso dessa mulher, talvez não tenha nem forças de pedir ajuda, medo de morrer a partir do momento que sai falando que vai buscar a delegacia. Então é função da gente que está em volta, vizinho, amigo, familiar, fazer a denúncia e contar com o trabalho da polícia e dizer, olha, tem uma mulher sendo agredida aqui do lado da minha casa, vocês têm que fazer alguma coisa. Continuando aqui o jornal, no Rio de Janeiro foi condenado a 45 anos de prisão o engenheiro que matou a ex-mulher a facadas. A juíza foi assassinada na frente das 3 filhas e esse crime foi na véspera do Natal de 2020. A sentença veio após 15 horas de julgamento, já na madrugada desta sexta-feira. Esta repugnante conduta, por óbvio, gerará danos eternos às 3 crianças e exige
a reprovação máxima da pena, 45 anos de reclusão. O engenheiro Paulo José Arronense, de 54 anos, foi considerado culpado de homicídio quintuplamente qualificado, ou seja, por 5 causas que levaram à condenação máxima: feminicídio, motivo torpe, o fato de o crime ter ocorrido na presença de 3 crianças, ter dificultado a defesa da vítima e ainda meio cruel, causando intenso sofrimento à ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral. Em 24 de dezembro de 2020, Viviane levava as filhas para passar a véspera de Natal com o pai. Ao descer do carro, ela foi esfaqueada no pescoço, no rosto e na barriga. Guardas municipais prenderam Paulo em flagrante. No julgamento, a promotora apresentou a arma do crime. Esta é a faca que ele enfiou 16 vezes no corpo da mãe das filhas dele. O momento de maior comoção foi o depoimento da mãe da vítima. Sara Vieira do Amaral soube da morte de Viviane pela neta mais velha, então com 9 anos de idade. E lembrou o que a menina disse. Papai furou a mamãe toda e ela tá caída no chão. Tem muito sangue, vovó, tem muito sangue, você não tá entendendo. Os advogados da família da vítima divulgaram uma nota classificando a pena justíssima, proporcional à barbaridade e à crueldade dos fatos. E disseram esperar que, apesar de todo o sofrimento, a mãe, as filhas e o irmão de Viviane consigam seguir em paz com suas vidas. A defesa do engenheiro buscou uma pena mais branda, alegando que ele passava por distúrbios mentais, argumento que foi rejeitado pelo juiz. De volta ao Distrito Federal, começou hoje a vacinação de bebês de 6 meses a 3 anos de idade incompletos. A repórter Kátia Gomes foi acompanhar como estava a movimentação dos postos de saúde hoje de manhã e traz os detalhes pra gente. É com você, Kátia. Oi, Malta! O DF recebeu 14.400 doses da vacina contra a Covid-19. Crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades são foco. Serão aplicados os imunizantes Pfizer Baby, versão aprovada para esta faixa etária. O esquema vacinal é feito por 3 doses, com intervalo de 4 semanas entre a AD1 e a AD2 e de 8 semanas entre a AD2 e a AD3. Para serem vacinadas, as crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis. É necessário levar cartão de vacinação, documento de identificação e laudo ou relatório médico que comprove a comorbidade da criança. Entre as comorbidades estão síndrome de Down, diabetes mellitus, imunocomprometidos, doença renal crônica estágio 3 ou mais e obesidade mórbida. A relação com todas as doenças está no site do Ministério da Saúde. A vacinação acontece em 25 unidades básicas de saúde. A lista com as UBSs você pode encontrar no site da Secretaria de Saúde do DF. Crianças dessa faixa etária de 6 meses a 2 anos sem comorbidades podem se vacinar apenas na xepa, que é quando sobra doses da vacina no final do dia. Eu conversei com um pai que reclamou sobre a falta de informação e com uma mãe que conseguiu aplicar a dose na filha de 1 ano e 2 meses. Nós viemos para vaciná-lo, né, a primeira dose da Covid, mas eu acho que está muito mal divulgado se é só para bebê com comorbidade ou se é vacinação geral, né? E aí viemos aqui e o pessoal da Secretaria de Saúde informou que era só para comorbidade, mas acho que realmente está super mal divulgado, inclusive porque não tem sequer uma fila grande com bebês, né? Então eu acho que nem os pais dos bebês com comorbidade estão sabendo que aqui tem vacina e que é exclusivo para eles. A comorbidade dela é asma, né? E aí, você sabia que ia aceitar ou você estava em dúvida? Eu estava em dúvida, mas como a pediatra me deixou tranquila e falou que era necessário que ela tomasse, porque se ela tiver uma crise pegando o Covid, seria muito mais complicado para recuperar. Então, tá bom, meu amor, aliviou. Ela tá chorando agora, mas é um alívio para a família. É um alívio muito grande. O choro faz parte, mas futuramente ela vai me agradecer. A vacinação chegou no momento onde casos de Covid-19 voltaram a crescer.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo para que os brasileiros tomem as doses de reforço das vacinas contra a Covid-19. Segundo o ministro, 69 milhões de brasileiros ainda não tomaram a primeira dose de reforço e 32,8 milhões de pessoas que poderiam ter recebido a segunda dose de reforço ainda não se vacinaram. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia. Para que nós vamos viver de novo o pesadelo da pandemia se a gente pode se vacinar, minha gente? Mesmo as pessoas que estão sendo infectadas por uma nova subvariante da doença, aquelas que estão com o esquema vacinal completo, passam com sintomas leves. Então não é possível, a gente quer voltar à vida normal, não quer? É um terror ter que voltar a usar máscara e tantos lugares estão exigindo a máscara de volta. Para a gente não ter que voltar para aquela situação de ficar trancado dentro de casa, basta que a gente tome a nossa vacina. Pra você ter noção de como é que o negócio está sério, o governo lá de São Paulo emitiu um alerta para alta de 56% nas internações de UTI por Covid-19, isso só nas últimas 2 semanas. E enquanto os casos voltam a crescer em todo o Brasil, a maioria dos medicamentos que são comprovadamente eficazes contra a doença ainda não foi incorporada ao SUS. Muita gente admite que cansou das máscaras, mas o aumento de casos de contaminação e de internações em UTI justificou a recomendação do governo de São Paulo para o uso em situações de maior risco, como o transporte público. Para idosos e pessoas com comorbidades, a recomendação é ainda mais ampla. É porque são os indivíduos vulneráveis, assim como os que têm o sistema imunológico debilitado, por exemplo, quem está em tratamento contra o câncer. São alvo de maior preocupação porque mesmo com todas as doses da vacina, o organismo dessas pessoas não desenvolve defesas contra o coronavírus de forma ideal, podendo evoluir para as formas mais graves da Covid. Já há, inclusive, medicações específicas para elas quando são contaminadas. Bom, para elas, desde que possam pagar. Esses remédios, sim, podem ser chamados de tratamento precoce, porque são dados antes que o doente fique grave, nos primeiros 5 dias de sintomas, como explica a infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês. A gente tem os medicamentos que são chamados de antivirais, então que agem ali combatendo o vírus mesmo de frente, né, impedindo que o vírus se multiplique. E a gente tem medicamentos que são chamados de anticorpos monoclonais, que imitam os anticorpos que o nosso corpo faz, por exemplo, quando tem a doença ou quando toma vacina. Eles são imitados em laboratório, esses anticorpos, e eles vão combater o vírus também. Mair foi voluntário quando um dos remédios, o Remdesivir, ainda estava em fase de testes. A partir do dia seguinte eu já percebi uma melhora considerável, baseado no meu processo de respiração e também da baixa da minha febre. Nos primeiros dias, o sentimento que você tem é que você não vai voltar para casa. No meio do tratamento, eu já tinha total certeza que eu ia sair dali. Ambos são injetáveis, de uso em hospital, e por enquanto apenas os privados têm. Custam em torno de R$30 mil. A maioria dos planos não cobre, e nem o SUS. O que precisa mudar urgentemente, na opinião do presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. É fundamental que nós incorporemos, através do Ministério da Saúde, essas políticas de tratamento da Covid-19. Outras 2 drogas com o mesmo efeito e o melhor em comprimidos também já foram autorizadas pela Anvisa, mas os laboratórios ainda estão em negociação para vender nas farmácias e fornecer ao SUS. O correto é realmente a gente ter a medicação disponível para todos aqueles brasileiros que precisarem delas, e não só aqueles que têm o poder aquisitivo para pagar por elas. O Ministério da Saúde afirmou que recebeu o primeiro lote do medicamento Paxlovid, que foi mostrado agora na reportagem, em setembro e que começou a distribuir no mês passado. Disse ainda que os demais medicamentos estarão disponíveis em breve. Oi, gente, ó que bênção da ciência. A primeira vacina brasileira contra a dengue está em fase final de testes em 16 centros de saúde. Já pensou como que a gente vai ficar mais aliviado quando tiver vacina? Um desses centros fica no Rio Grande do Sul e esse imunizante foi desenvolvido lá em São Paulo pelo Instituto Butantan. Depois de 6 anos de pesquisas, a vacina contra a dengue começou a ser aplicada em voluntários no Hospital São Lucas, ligado à PUC do Rio Grande do Sul.
700 pessoas entre 18 e 59 anos participam dos testes em Porto Alegre e Pelotas, no interior do estado. Antes de receber a dose, o voluntário passa por exames para comprovar que nunca foi infectado pelo vírus da dengue. A gente já passou por uma pandemia horrorosa e quanto mais a gente puder ajudar a ciência, melhor. Né? A vacina, criada pelo Instituto Butantan em São Paulo, contém um vírus atenuado que induz a produção de anticorpos contra a doença. A vacina, então, atinge os 4 sorotipos ali, né, de dengue, 1, 2, 3 e 4, com uma eficácia de praticamente 90%. A vacina é dose única, o participante recebe a dose da vacina e é acompanhado por 1 ano. A expectativa é que a vacina contra a dengue esteja disponível na rede pública de saúde em 2024, daqui a pouco mais de 1 ano. A Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou um alerta para o risco de um novo recorde de mortes provocadas pela doença. Este ano, quase 1.000 brasileiros já perderam a vida para a dengue, número só inferior ao registrado em 2015. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o aumento de casos está relacionado a um conjunto de fatores. Entre eles, o comportamento cíclico da doença e as mudanças climáticas. É muito difícil você trabalhar com uma doença em que você não consegue eliminar completamente o vetor. O Aedes aegypti, ele chega fácil, mas ele não sai fácil. A orientação fundamental sempre: eliminar os focos de água parada, que são os criadouros do mosquito. Gente, então deixa eu aproveitar aqui rapidinho para dizer isso. Enquanto a vacina não chega, não custa a gente lembrar que é nosso dever cuidar do nosso quintal. Talvez o combate aos focos do mosquito da dengue seja hoje o trabalho que mais exige a nossa consciência de viver em comunidade. Porque aquele mosquito que nasce num pneu cheio d'água no seu quintal vai picar o seu vizinho. Da mesma maneira, se o seu vizinho deixa uma caixa d'água destampada e ali começa a nascer mosquito da dengue, aquele mosquito passa o muro da casa e pica alguém da sua família. Ah, mas dengue não mata. Você nunca vai saber. Eu já falei aqui uma vez essa história, eu vou contar quantas vezes foram necessárias. Eu tenho uma amiga que tem um filho de 17 anos de idade que ficou quase 2 meses se recuperando de dengue. Esse menino passou, as taxas dele nos exames de sangue foram lá embaixo, ele ficou mal de saúde verdadeiramente, depois ainda desenvolveu uma hepatite pelo tanto de medicamento que teve que tomar. Um menino de 17 anos, foi isso que a dengue fez com ele. Imagina um senhor mais idoso, uma senhora mais idosa, uma criança, se não pena quando pega dengue. Tem gente que diz que os sintomas são mais fortes até que de Covid. Então, enquanto a vacina não chega, vamos continuar fazendo a nossa parte, tá? Cuida do seu quintal, seu vizinho cuida do quintal dele e juntos a gente não deixa o mosquito proliferar. Meio-dia 26, hoje pela manhã, segunda-feira começou, né? Muita gente teve dificuldade para pegar ônibus em algumas regiões do Distrito Federal, porque parte da frota da Marechal parou de circular por falta de combustível. A repórter Suzana Vieira é quem tem os detalhes pra gente. Ô, Suzana, mais de 300 ônibus que ficaram parados, realmente causando uma segunda-feira, um começo de semana tumultuado para quem depende do transporte público. Pois é, Felipe, 304 ônibus fora de circulação hoje aqui no Distrito Federal e ficaram retidos nas garagens de Taguatinga e também Ceilândia. A gente sabe que quando acontece isso ou quando acontece algum tipo de paralisação envolvendo o transporte público, é um Deus nos acuda aqui no Distrito Federal. Por quê? Porque milhares de pessoas dependem desse transporte público para trabalhar, para se locomover, e hoje foi um Deus nos acuda. Deus nos acuda porque paradas de ônibus lotadas, as pessoas tiveram que recorrer a motorista de transporte por aplicativo, e a gente sabe que motorista de transporte por aplicativo não fica barato, então não dá para ficar pagando todo dia. Então as pessoas, para chegarem ao trabalho, tiveram que recorrer a motorista de transporte por aplicativo ou carona, e as paradas de ônibus estavam literalmente lotadas. Por que esses ônibus deixaram de circular hoje, Felipe? Por quê? Por falta de combustível. A empresa enviou uma nota, olha só, de acordo com a empresa, houve um problema de fornecimento de diesel por causa de uma troca de fornecedor. A gente sabe que quando há esse tipo de problema mesmo, quando a empresa tem que trocar um fornecedor, a gente sabe que é um pouco burocrático, às vezes tem que fazer alguma licitação para fazer essa troca de empresa, mas a gente
gente espera que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Por quê? Porque são milhares de pessoas, como eu disse, você também ressaltou, que dependem do transporte público aqui no Distrito Federal para trabalhar, para se locomover. A empresa também não informou se amanhã esses ônibus já vão estar em circulação. São 304 ônibus. A gente não está falando de 1 ou 2, não. São 304 ônibus. É muito, né, Felipe? Tá, 300 ônibus. Se cada um tiver vazio, tiver 50 pessoas, vai ser 15 mil, acho que eu fiz uma conta rápida, 15 mil cada vez que o ônibus se desloca numa linha, isso sem contar quantas vezes ele vai fazer esse trajeto ao longo da manhã. Então a gente está falando aí talvez de 50 mil pessoas afetadas por 300 ônibus que deixam de funcionar. Eu entendo que uma empresa, quando vai contratar um outro fornecedor, possa ter alguma dificuldade, ô Suzana, mas é importante a gente dizer que quando você opera uma concessão de transporte público, você tem que agir no modo de precaver as situações, no modo de prevenir problemas e não de solucionar a hora que ele já aconteceu. Eu não sei exatamente se a empresa fez tudo o que poderia para não deixar isso acontecer. Agora sim, se não se fez e hoje se deparou com a falta de combustível, nós estamos aí 12h30. Tem até 6 horas da tarde num dia útil para resolver esse problema de forma urgente. Se isso está sendo tratado dentro da Marechal de forma urgente, eu não sei, mas deve ser. Amanhã as pessoas que dependem do transporte público precisam poder ir trabalhar, ir para a faculdade, ir para o hospital, visitar a família usando transporte público. A empresa ganha a concessão e ganha o direito de operar para oferecer um transporte decente para as pessoas. Se hoje aconteceu esse problema e a gente entende que toda empresa pode enfrentar problema, vá lá. Agora amanhã de novo, aí não dá. Porque tem hoje para abastecer todos os ônibus. Ah não, mas o nosso fornecedor ainda não mandou combustível. Então vai buscar no posto normal. Ah, mas fica mais caro. Ah, meu amigo, aí você assume esse prejuízo. Negociar com o GDF uma tarifa diferenciada para poder reaver o seu prejuízo. O que não dá é para amanhã essas milhares de pessoas não terem como chegar onde precisam chegar quando dependem dos ônibus. Obrigado, tá? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a se falar. Um ônibus escolar com 22 crianças bateu de frente num poste na região do assentamento 26 de setembro, ali pertinho da estrutural. Com essa batida, o poste caiu ao chão e parte da fiação ficou em cima do ônibus. Como havia risco de choque elétrico, o Corpo de Bombeiros orientou que ninguém descesse e nem tocasse as partes de metal do veículo. Olha só, a energia da região precisou ser cortada e todos os fios foram retirados do ônibus. Toda a ação durou cerca de 40 minutos e, felizmente, ninguém se feriu. Nossa, que bom, graças a Deus. A polícia concluiu que a morte de um turista nas falésias na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, foi por acidente. Esse homem, ele dirigiu um quadriciclo, gente. Não sei se ele não conseguiu frear, se ele perdeu a consciência, o que aconteceu. Mas ele acabou caindo de uma altura de 30 metros na quinta-feira da semana passada. Um grupo pilotando quadriciclos e acompanhado por um guia turístico chegou a Tibau do Sul, no local conhecido como Chapadão, na Praia da Pipa. O empresário Joubert Manhãs, de 68 anos, teria perdido o controle do veículo e despencado das falésias. Vídeos feitos logo após o acidente mostram o desespero dos turistas. Meu Deus, cadê que não tá vendo ela? Cadê o quadriciclo? A mulher e os 2 filhos do empresário acompanharam o resgate. O corpo foi trazido para a sede do Instituto Técnico e Científico de Perícia em Natal. Após a liberação, será levado para Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde a vítima morava com a família. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte decidiu não abrir inquérito, alegando que o acidente não teve participação de terceiros, sendo causado pela própria vítima. Esse não foi o primeiro acidente nas falésias do Chapadão. Em 2020, um casal também despencou do local. Ambos ficaram feridos. No ano passado, outra queda. Um jovem de 19 anos teve fraturas nas pernas e na coluna. Foi operado e sobreviveu. A Prefeitura de Tibau do Sul lamentou a morte do turista e a Secretaria de Meio Ambiente informou que vai apurar o acidente. Horas depois da tragédia, os turistas estavam de volta ao Chapadão. Este disse que o local precisaria de maior fiscalização e cuidados. Entendo que a placa, eu achei inclusive que devia ter uma corda ou algo sinalizando. Só essa placa que também não ajuda muito, né?
Ô, gente, mas entre o tem que ter e o ter tem uma diferença tão grande. Entre o ideal e o real tem uma distância tão grande. Nesses lugares, assim, de natureza ampla, vasta do nosso país, é meio falta né? Você ficar esperando que tudo seja muito bem sinalizado, porque não é, nem dentro das nossas cidades o poder público está conseguindo sinalizar as coisas do jeito que deve. Quem dirá numa área de mata? Então, eu mando um abraço muito forte para essa família, né, que está vivendo uma segunda-feira tão triste, um começo de semana, tendo que cuidar dos trâmites de um parente que morreu num acidente como esse, mas aproveito essa notícia para pedir mais atenção da gente quando a gente for nessas áreas de mata, de praia, de cerrado, fazer trilha, para que a gente tenha atenção. A vida da gente é muito frágil. Basta um tombo mal caído, basta bater a cabeça num pedaço de árvore para você talvez até colocar sua vida em perigo. Então, tenham muito cuidado, tá? Agora, com outras coisas não adianta ter cuidado, porque a gente fica vítima da violência mesmo. Um homem morreu e outras 9 pessoas foram baleadas. Onde? Num show de forró, em Floriano, no interior do Piauí. Uma vítima de 36 anos teve que passar por cirurgia, está na UTI. Um jovem de 19 levou um tiro no pescoço, ó que coisa, está fora de perigo. E você vai ver nessa matéria agora o cantor deitado ao chão para fugir do tiroteio que estava acontecendo no meio do show. Pode rodar. Este vídeo mostra o final do show do cantor Xande Avião, na madrugada deste sábado, em Floriano, a 240 quilômetros de Teresina. Minutos depois, nesta outra gravação, o cantor Natanzinho, que iria se apresentar em seguida, está deitado no chão. Por aqui, meu filho, é pistola aí. Melhor vir pra cá. Abaixa, né? Fica só dentro ali, rapaz. Em seguida, tumulto. Empurra, empurra. Pessoas caídas no chão. Outras são carregadas. O pânico se espalhou entre os cerca de 3.000 fãs que estavam na plateia do Comércio Esporte Clube, no centro de Floriano. Abre os portões, todos! Todos! Abre o portão de emergência! Todos os portões! Pessoal, tenha calma! Um homem foi atingido e morreu no local. Wellington Lira, de 30 anos, já foi preso por tráfico de drogas e é suspeito de homicídio, segundo a polícia. Com a vítima foi encontrada uma arma. O motivo do crime teria sido um acerto de contas. Logo após o tiroteio, o cantor Xande publicou uma mensagem nas redes sociais. Realmente eu estava fazendo show ontem com o Natanzinho lá em Floriano, Piauí. Realmente aconteceu dos disparos aí, do tiroteio lá, mas eu não estava mais lá. Os 9 feridos, todos do sexo masculino, entre 15 e 40 anos, foram levados para o hospital. O cantor Natanzinho também se manifestou. Foi antes de eu subir no palco, já vi o tiroteio. E se Deus quiser, vai estar todo mundo bem. É o segundo caso parecido nesta semana. Na quarta-feira, um tiroteio durante o show do cantor Zé Vaqueiro, em Anapurus, no Maranhão, deixou 1 morto e 5 feridos. Pensou? Que desespero? A polícia da Bolívia está investigando a morte de uma brasileira, estudante de medicina. Essa mulher morreu em Cochabamba e eles não descartam a possibilidade, não sabem então, né, se ela morreu de suicídio ou se foi um homicídio. O corpo da jovem foi enterrado em Hortolândia, no interior de São Paulo, onde mora a família dela. Amigos e familiares se despediram da jovem Mariana. Que ela é uma pessoa incrível, de verdade. Eu falei com ela mês passado, a gente tinha marcado de se ver em dezembro. A avó relatou a última conversa que teve com a estudante. Foi domingo, ela ligou para mim. Estava feliz. Agora de tarde eu vou lavar minha roupa, que amanhã eu vou estudar. Mariana Souza Bustamante tinha 23 anos e cursava medicina na Bolívia. Ela morava em um apartamento no 6º andar, com 2 colegas da Universidade de Cochabamba, um rapaz e uma moça, também brasileiros, que não tiveram a identidade divulgada. Na noite de 6 de novembro, no domingo passado, o casal de amigos teria saído para ir a uma festa. Os dois disseram à polícia que, ao retornarem de madrugada, encontraram a janela da sacada aberta e o corpo da Mariana no pátio do prédio. A polícia da Bolívia agora investiga os motivos da queda da estudante. A família de Mariana contratou um advogado criminalista de Cochabamba para poder ter acesso ao inquérito. O colega de Mariana chegou a ser detido, mas foi liberado antes mesmo da conclusão do laudo da perícia.
Em nota, o Itamaraty informou que o Ministério das Relações Exteriores está em contato com a família da vítima e pediu ao Consulado do Brasil na Bolívia para que preste assistência. A avó tem uma suspeita. Que mataram ela. Você vai lá dentro que as mãozinhas dela estão machucadas, o rosto. E lamenta que a neta tenha tido o sonho interrompido. Ela falou, vovó, eu vou ser médica. Aí eu falei, vai sim. A justiça aceitou denúncia contra o trio preso pelo assassinato do estudante Bernardo Brasil Pérez, de 18 anos, em 2 de setembro, em Samambaia, aqui no Distrito Federal. Eric Batista, Lucas Souza e Cleverson Vitor agora são réus por latrocínio. Pelas imagens aterrorizantes que você vê na tela, você reparou como em 1 segundo esse rapaz abordou o Bernardo, que estava ao lado da namorada. O Bernardo não ofereceu qualquer resistência e o menino simplesmente esfaqueou o Bernardo no peito. Esse rapaz lindo que você vê na tela, a mãe, a dona Andréia, eu me lembro como se fosse hoje, deu entrevista pra gente aqui no Jornal ao Vivo, lamentando, não é lamentando, né, porque a gente não consegue descrever em palavras o que uma mãe sente quando tem que enterrar um filho vítima de um crime tão brutal como o que ela teve que viver. Ela estava ao vivo aqui no SBT, primeiro agradecendo a Deus pela possibilidade de ter sido a mãe dele, porque diz que era um menino de ouro, ele era filho único, era o companheiro dela, ela só tinha orgulho desse rapaz e veio aqui a público pedir justiça, porque ela sabe que independentemente do resultado do tribunal, olha lá, gente, em menos de 1 segundo, você está vendo, ele arma o golpe de faca, corta o menino na altura do peito, o Bernardo é levado naquele dia para o hospital e não resiste e morre. A namorada que estava ali do lado, traumatizada com o que tinha acabado de acontecer. No dia que a Andréia esteve com a gente, ela pediu justiça. Ela sabe que, independentemente do resultado desse julgamento, nada vai trazer o filho dela de volta. Mas quando ela esteve aqui ao vivo no SBT conversando com a gente, uma cidadã que não quer que uma tragédia como essa, dilacerante, seja imposta a outras mães e a outras famílias. De acordo com as investigações, no dia do crime que você está vendo na tela, enquanto um dos suspeitos monitorava o movimento da região, o outro anunciou o assalto e acabou esfaqueando o Bernardo, como você vê, sem que o jovem demonstrasse qualquer resistência. O terceiro acusado aguardava os comparsas dentro de um veículo e foi o responsável pela fuga. Os criminosos levaram celulares, mochila, cartão bancário do estudante e também da namorada dele e acabou tirando o que esse menino tinha de mais precioso, que era a possibilidade de ter uma vida rica, plena, feliz, honesta, vivendo de forma pacífica com as pessoas, e isso foi tirado dele por um trio de criminosos covardes que, mesmo diante do comportamento pacífico de um rapaz que entregou tudo que tinha, morreu na mão da criminalidade. Fica aqui o nosso apelo. Esse crime será julgado pelo tribunal do júri, né? Pessoas da sociedade que vão decidir o caminho desses 3 que, enfim, tiraram a vida do Bernardo. Eles não merecem estar de volta ao nosso convívio. A lei brasileira já é tão falha, a nossa justiça já é tão capenga. Semana passada morreu o assassino da Daniela Pérez, né? Matou uma menina, ficou 7 anos preso, depois já foi colocado em liberdade. Aqui no Brasil o negócio é terrível. Então, que eles sejam tirados de circulação pelo menos o tempo, para que outras mães tenham a oportunidade de criar seus filhos, né? E não os percam de forma tão precoce e tão brutal como foi o que aconteceu com o André e com o Bernardo. 3 policiais militares foram flagrados numa abordagem truculenta lá em Planaltina. Uma câmera de circuito de segurança registrou o momento em que os policiais estão ali revistando alguns homens em frente a uma distribuidora de bebidas. E aí eles começam a agir de forma violenta com um desses homens, dando um tapa nas costas e um empurrão. Vamos ver junto as imagens que a gente vai entender o que aconteceu. Enquanto a gente assiste, o repórter Rodrigo Miranda traz as informações pra gente. Rodrigo, a gente consegue ver nas imagens que eles chegam a jogar o homem ao chão, é isso? É isso mesmo, Felipe. E essa é apenas uma das agressões aí que os policiais fizeram com esse rapaz. Teve soco, chute, empurrão, joelhada, uma cena muito complicada que a gente está vendo aí, todo mundo está acompanhando na casa neste momento. O que chama atenção, Felipe, é que durante essa abordagem que a gente está vendo, tem muita gente sendo abordada, né, em frente a essa distribuidora de bebidas lá em Planaltina, mas a concentração aí, a atenção dos policiais está toda direcionada para uma pessoa que a gente pode ver que é essa que está sofrendo essas agressões. E a gente está aqui com o Marcos Vinícius, ele é garçom
E ele é justamente esse homem que aparece nas imagens, Felipe, e vai falar com a gente agora sobre essa situação aí que deixou todo mundo em choque, né, vendo isso. Marcos, o Brasil inteiro assistindo, o Brasil vai ver essas imagens, você viveu isso na pele, né? Como é que foi pra você? Assim, é até complicado falar um pouco sobre o assunto, né? Cara, uma coisa assim muito revoltante, né? Porque uma polícia é um trabalho assim muito, sabe, que eles fazem, eu acho que eles têm que abordar, na minha opinião, mas não é com violência, entendeu? Pra mim eu acho que não é com violência e outra, teve uma parte de discriminação, né? Porque minha abordagem foi diferente, entendeu? Nem passagem pela polícia eu tenho, entendeu? Graças a Deus, eu trabalho há mais de 5 anos com gente, sou garçom há mais de 5 anos, quem me conhece sabe, entendeu? Nunca fui preso, nunca tive nada, então eu sempre... No vídeo mostra, eu sempre querendo perguntar pra eles por que eles estavam fazendo aquilo, me agredindo daquele jeito, entendeu? Não precisava daquilo, não, já revistou, porque eles não liberou a gente, entendeu? E a gente viu as agressões, mas a gente não consegue ouvir o que os policiais falam, né? Teve um momento que você tinha uma garrafa no meio da pista, que foi o que originou. O que eles falaram? O que aconteceu? Naquele momento lá, na hora que ele me dá a joelhada, derrubou minha cerveja, né? Aí terminou a abordagem, ele mandou a gente botar a mão pra trás, aí eu peguei e fui falar pra ele, né, que eu trabalhava, mostrei eu apontando pra cima, trabalhava no Bendito Bar, né, eu trabalho ali, meu patrão, ele é PM. Eu falei, você não conhece o Cleito Camargo? Eu trabalho pra ele, cara, não precisa você ficar nessa agressão toda. Aí ele falou que porra de Cleito Camargo, ele falou pra mim, desse momento, me desculpa o palavrão, né, ele falou pra mim, eu falei, cara, ele é policial PM também, entendeu? Aí beleza, eu falei, ó, tava aqui, ó, bebendo minha cerveja aqui que o senhor derramou e a única parte que eu fui errado realmente foi na hora que eu chutei a garrafinha de Heineken, mas eu não sabia que a garrafinha de Heineken ia ser esse problema todo. Eu chutei, né? No que eu chutei, ele pegou e falou assim, nego, vai lá buscar a garrafinha que você jogou na rua. Desses mesmo palavras. Por isso que eu não fui buscar. Eu falei, cara, eu não vou buscar porque você já tá me chamando assim. Entendeu? Fiquei revoltado. Aí ele pegou e veio com agressão. Começou a me chutar, me jogar na rua, jogar spray de pimenta, que eu nem fui trabalhar, spray de pimenta, entendeu? Fui no hospital. Peguei atestado de 2 dias, tá lá em casa o atestado, era pra eu ter trago pra eu provar isso aí, entendeu? Agora muita gente ficou falando coisa, que nem o Fred Linhares, falou que foi porque eu chutei a garrafa, que tinha que fazer isso mesmo, não é assim que funciona, cara. Eu sou trabalhador, não sou bandido, tá bom? Tá machucado a perna? Tá machucado, machucou um pouquinho, mas só foi muscular, graças a Deus. Tirei o raio-x, não deu nada no osso, graças a Deus, entendeu? Uma coisa que a polícia sempre prega assim pra eles, que tem que acabar. Se você é preto, se você tem tatuagem, você tem que ser bandido, não é assim que funciona, cara. Muitas das vezes, se ele vê um branco com tatuagem é bonito, agora um preto tem que ser vagabundo, por quê? Entendeu? A gente sente, né, que você está bem revoltado. E você estava indo pro trabalho, né? Pouco antes, né? Não, o que acontece? Eu estava vindo pro trabalho, né? Saí um pouco mais cedo, normal, né? Saí um pouco mais cedo ali e tal, tomei uma ali no depósito do meu amigo, né? Normal, todo mundo faz isso, né? Tava ali tomando uma, botei meu celular pra carregar, meu carregador tava até na hora da abordagem assim no meu pescoço, que eu já tava indo embora, porque eu já ia trabalhar logo em seguida. Eu ia descansar pra eu poder trabalhar, né, pra abrir o bar. Só que acontece? Chegou os policiais daquele jeito, com aquela agressão toda, não sei porquê, tava com raiva de alguém pra descontar em cima de mim. Eu não acho justo, eu quero justiça, só isso. Vendo as imagens, sendo que essa violência foi direcionada só a você, não às outras pessoas que estavam ali, aumenta essa revolta? Com certeza, aumenta bastante, né? É revoltante, cara. Você vê pelas imagens, o pessoal olha, não, mas às vezes ele foi errado também, cara, mas não precisava daquela agressão toda, entendeu? Eu sou a favor da polícia, tem que fazer revista, tem sim, mas, cara, não precisa ser com essa agressão toda, entendeu? Marcos, eu vou pedir uma licença para você aqui, porque, Felipe, a gente procurou também a polícia, né, os advogados policiais. Ele enviou um vídeo pra gente explicando o que aconteceu pelo ponto de vista dos policiais. Vamos ouvir, a gente volta para falar com o Marcos o que ele tem a falar sobre esse ponto de vista também dos policiais. Vamos ouvir aí. As imagens veiculadas nesse final de semana não retratam a realidade do que realmente aconteceu. Por quê? Porque, na verdade, a guarnição dos policiais ela estava deslocando por volta de 5h15 da manhã para atendimento de uma ocorrência de perturbação do sossego alheio. No momento que a guarnição passou pelo local, aquele comércio onde se encontravam aqueles jovens, um deles chegou a colocar a mão na genitália e insinuando para os policiais e xingando, proferindo palavras de baixo calão. Como os policiais estavam em deslocamento para o atendimento da ocorrência, eles realizaram o atendimento da ocorrência e retornaram ao local para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, resolveram fazer a abordagem a todos os indivíduos que estavam lá, e não apenas a um, mas sim a todos, e apenas esse indivíduo que
mostra nas imagens, que esboçou reação, continuou nervoso, continuou retrucando a ordem do policial e continuou proferindo palavras indevidas. Então, a abordagem em nenhum momento se deu em razão de diferenciação de cor de pele, de discriminação racial, nada disso. A abordagem ocorreu em razão da conduta perpetrada por ele. Mas mesmo assim, frisa a defesa, que foi feito uma abordagem a todos os indivíduos que estavam lá, total de 5 a 6 indivíduos. E somente ele que não colaborou com as ordens policiais. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só porque eu não entendi o contexto de começo. Rodrigo, como é que foi essa história dele chutar uma latinha, tava bebendo cerveja e chutou uma lata, uma garrafa? Isso foi antes dos policiais chegarem? Isso que eu não peguei aqui. Quando ele chuta a garrafa foi o que ocasionou aquela cena que ele é derrubado no meio da pista, né? Que o policial vai para cima dele junto com os outros e derruba ele no meio da pista por conta dessa situação, dessa garrafa que foi parar no meio da pista. Agora, diante dessa situação também, Felipe, do vídeo que a gente recebeu aqui, eu vou passar para ele o que foi falado pela defesa, ele vai dar o ponto de vista dele também. Marcos, a defesa falou que vocês provocaram a polícia quando ela estava passando, com palavrões, colocando a mão na antena genitália, que você não colaborou com a abordagem. Como é que você vê isso? É verdade, não é? Em nenhum momento a gente provocou os policiais quando eles passaram, né? Engraçado, ele fala que eu tipo, como se eu tivesse reagido, eu fiquei parado na minha, todo momento. Dá pra ver na gravação justamente isso. Os policiais só queriam me bater, minha abordagem me puxaram pro meio da rua assim que eles chegaram, entendeu? Bruscamente me puxaram. As outras abordagens dos outros meninos que estavam comigo foi totalmente diferente, porque a minha foi diferente. Foi mais abusiva, foi mais agressiva, entendeu? Aí eu rebato isso pra ele, pergunta pra ele por quê. Felipe, a gente ouvindo aí os dois lados, né, que é o nosso trabalho aqui como profissional de comunicação, como jornalista. E fica aí, né, o desabafo, a mensagem aqui bem até, dizer assim, revoltada, né, dessa situação toda que a gente viu nos vídeos aí. Ó, a reclamação que o Marcos faz aqui ao vivo, ela dialoga com a realidade, né? Nós estamos em um país estruturalmente racista e é verdade que agentes de segurança por todo o país abordam homens negros normalmente de forma mais violenta do que o fazem com homens brancos. Então, essa narrativa que ele traz dialoga com os números e com aquilo que a gente enxerga. Os advogados dos policiais disseram que não se tratou de diferenciação por cor, mas eu queria pontuar o seguinte, a gente está vendo ali nas imagens que a partir do momento em que o Marcos está rendido, então repara junto comigo, são 3 policiais que vão abordar esse grupo que estão ali na calçada. E a gente está falando de 3 policiais militares, são 3 agentes da lei, agentes do Estado. A partir do momento que esses policiais chegam à conclusão, qualquer que ela seja, que o Marcos tem que responder por algo que fez, qual que é o caminho correto? Dar voz de prisão, algemá-lo e levá-lo para a delegacia. Aí depois o Marcos vai dizer, mas eu não fiz nada, mas eu não merecia ter sido levado preso, tudo bem. Aí o Marcos vai trazer a argumentação dele e vai civilizadamente explicar isso para o delegado. O que não pode ser aceito de forma nenhuma é simplesmente um policial que aborda um rapaz com as mãos para cima e simplesmente dá, olha lá, chuta por debaixo das pernas dele. Ele não está impondo resistência. Qual que é o papel da polícia? É levar a pessoa presa se ela tiver cometido um crime ou se estiver, por exemplo, cometendo desacato. Se a polícia chegasse até a delegacia e falou, a gente está trazendo esse rapaz aqui porque a gente foi desacatado, e ainda está dentro do que a lei prevê e permite, mas a lei não autoriza nenhum policial militar a chegar batendo em ninguém. Então isso é importante que seja dito aqui no nosso jornal, para que a polícia possa conversar com esses policiais e dizer para eles, olha, não é esse o comportamento que a gente espera de agentes da Polícia Militar do Distrito Federal. Essa corporação respeitada, da qual a sociedade do Distrito Federal depende tanto, de quem a gente se orgulha tanto. Todos os dias a gente tem policiais militares aqui no nosso jornal dando exemplo de que cumprem seu dever de forma adequada, não só trazendo informações para que as pessoas tenham mais segurança no dia a dia, salvando as pessoas em situações múltiplas. Só hoje a gente contou uma pessoa que pulou de um carro em movimento e foi salva por uma blitz de policiais militares. Então, nós aqui do jornal e a sociedade, não é que nós temos respeito, nós temos muito respeito pela Polícia Militar e é justamente por isso que eu faço esse pedido, para que a corporação converse com esses oficiais e fale, olha, você é o agente da lei, é você que tem que ter sangue frio. Então alguém fez um gesto obsceno para você, te xingou de alguma coisa, você como policial fardado, o que você faz? Vai ali dar voz de prisão se você acha que é o adequado.
leva para a delegacia. Mas bater na pessoa, aí fica registrado aqui na imagem. E aí isso não é o que acontece no DF, porque aqui no Distrito Federal as pessoas não têm medo da polícia, né? Aqui a gente procura a polícia numa situação de desgaste, porque a gente sabe que é a polícia quem vai nos apoiar. Mas em várias partes do Brasil, em várias comunidades, né, nas grandes metrópoles, a população tem medo dos policiais. E às vezes é um comportamento como esse, de bater num jovem que não está oferecendo risco nenhum, que te leva a duvidar se aproximar do PM vai fazer bem para você ou vai te colocar em risco. De novo, queria que a Corregedoria vai investigar, os advogados dos policiais tiveram a oportunidade de se manifestar. Esse menino não tem antecedente criminal nenhum, né? Trabalhava ali perto, então talvez possa ter errado sim na forma desrespeitosa com que tratou os policiais militares. Então, eu espero que esse episódio tenha ensinado. Mas a gente não pode deixar de pontuar que mesmo que o policial militar se sinta desrespeitado, o único caminho que ele tem é o da lei, que é o de levar preso por desacato, que é o de dar voz de prisão imediatamente. Agora, bater numa pessoa na rua, isso não tem lei nenhuma que autoriza o PM a fazer isso. Obrigado, tá, Rodrigo, pelas informações. Agradeço ao Marcos pela presença aqui no jornal. Gente, vamos falar agora de política nacional, né? Estamos, que dia que é hoje? 14 de novembro, faltam 45 dias para a transição do governo federal. Quem tem acompanhado os detalhes da transição do governo é o repórter André Anelli. O André, boa tarde para você. Na manhã de hoje, teve alguma movimentação por aí? Você está no CCBB, é isso, amigo? Boa tarde. É isso mesmo, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. A movimentação aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, onde acontece então o gabinete de transição do governo federal, foi muito pequena nesta segunda-feira. A nossa equipe, por exemplo, está de plantão aqui desde as 7 da manhã e não houve nenhum registro de entrada ou saída de autoridades. Até porque, Malta, tanto Lula quanto Alckmin não estão aqui na capital federal. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está por conta de uma viagem que faz a partir de hoje lá no país africano. Ele participa da COP27, é um evento de caráter climático e ambiental que vai até o dia 18 de novembro. Já o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ele se encontra em São Paulo e a expectativa é que ele faça um anúncio às 3 da tarde de novos nomes que devem integrar esse grupo de transição do governo federal que vai assumir então no dia 1º de janeiro aqui em Brasília. Até o momento foram anunciados 55 nomes, sendo 31 homens e 24 mulheres. A maioria desses nomes faz parte, então, do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Esses nomes já integram, inclusive, 7 núcleos temáticos, que são espécies de ministérios dentro do gabinete de transição. Entre esses ministérios, a gente pode pontuar aqui economia, desenvolvimento social e planejamento. Malta. Muito obrigado, André, pelas informações. Ô, gente, lá onde está o André, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, é a sede do governo de transição e a gente que mora aqui em Brasília, né, André, sabe que é um espaço de lazer nos fins de semana para quem mora aqui no DF. Agora, nesse último fim de semana, por exemplo, enquanto tinha gente se divertindo, a equipe formada pelo presidente eleito estava fechando o texto da chamada PEC da transição para apresentar depois do feriado de 15 de novembro. Mesmo com o tempo nublado, o CCBB é sempre um espaço de lazer para quem mora em Brasília. Fátima veio pela primeira vez e não fazia ideia de que aqui está funcionando a sede do futuro governo do Brasil. Olha, eu fiquei sabendo, né? Mas a gente veio mais pro espaço, né? Na verdade, não veio muito para ver essa transição do governo. Esta produtora de uma das exposições diz que percebeu mais visitantes desde a chegada da equipe do novo governo. A gente vê mais lotado, filas, até para as exposições, porque agrega as duas coisas, arte e política. Enquanto isso, a equipe de transição tem novos nomeados para discutir as políticas públicas dos próximos 4 anos. Bela Gil, filha de Gilberto Gil, vai participar do Grupo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O economista e ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, estará no Comitê de Indústria, Comércio e Serviço. Depois de vários adiamentos, a equipe de transição promete apresentar até quarta-feira o texto final da PEC que irá autorizar o novo governo a gastar mais que o previsto no teto de gastos. A meta é garantir os R$600 do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família. Você tem
no orçamento uma previsão de 105 bilhões, você tem a necessidade de 52 bilhões para colocar mais R$200 acima dos 400 que estavam previstos e precisa de mais 18 bilhões de reais para garantir o das crianças, garantir o dinheiro para as famílias que têm crianças. O gasto com os programas sociais não é a única preocupação da equipe de transição. O diagnóstico do grupo que cuida da área da saúde é que, para não haver descontinuidade nos atendimentos do Sistema Único, são necessários pelo menos 20 bilhões de reais a mais do que está previsto no texto do orçamento que tramita no Congresso. De acordo com o ex-ministro Arthur Quioro, que faz parte do grupo de saúde da transição, esse é o montante para garantir serviços básicos. Quioro dá ainda como exemplo a imunização das crianças, que está bem abaixo do esperado. Nas crianças menores de 1 ano, calendário oficial, aquilo que é obrigatório vacinar, nenhuma vacina hoje tem cobertura vacinal suficiente no país. Nós estamos abaixo de todas. Então, é uma situação muito crítica. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou por exames de rotina no último sábado no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo. Gente, segundo o boletim médico, os exames do presidente eleito Lula estão normais e continuam mostrando completa remissão, quer dizer, cura, não é? Do tumor que foi diagnosticado na laringe do Lula em 2011. O hospital informou também que os exames detectaram uma inflamação na garganta decorrente de esforço vocal. O Supremo Tribunal Federal ampliou para as polícias de todos os estados do país a determinação que fez para que fossem desbloqueadas as vias e que aplicassem multas para os veículos que participarem de manifestações contra o resultado das eleições. A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes após o STF ter sido informado que as manifestações persistem pelo Brasil. As polícias civil e militar, federal e rodoviária federal deverão atuar para imediata desobstrução de vias públicos que estejam com trânsito ou acesso interrompido. O documento proíbe os manifestantes de se posicionar em locais inapropriados em vias públicas ou no entorno de prédios públicos. O ministro também manteve a ordem para que sejam identificados os caminhões utilizados nas manifestações para a aplicação de multas de R$100 mil por hora aos proprietários. A Polícia Rodoviária Federal informou ao STF que existem 58 manifestações ativas pelo país, mas que elas não promovem o bloqueio de vias. A partir desta sexta, a corporação se comprometeu a enviar todos os dias ao Supremo um relatório com as medidas para restabelecer a normalidade e a segurança das rodovias. Um documento enviado pela PRF ao Supremo mostra que entre 30 de outubro, dia do segundo turno, quando começaram as manifestações, até o dia 6 de novembro, a corporação aplicou 55 multas para pessoas físicas e jurídicas que teriam organizado os atos. Mas apenas 5 multas foram aplicadas antes da decisão de Moraes para que a PRF tomasse medidas para desobstruir as vias na noite do dia 31 de outubro, após um dia de centenas de bloqueios pelo país. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar se o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, teria cometido crimes de prevaricação e violência eleitoral. Agora, 1h01, nós estamos ao vivo para falar do caso da criança que foi atropelada lá no Sol Nascente depois de ir à padaria. A família dessa menina acusa o motorista de dirigir embriagado e em alta velocidade. A gente vai entender o que aconteceu agora na reportagem, para a gente ver como é que foi que esse atropelamento aconteceu, mas na sequência a gente estará ao vivo com o delegado que está cuidando do caso. Primeiro vamos ver a reportagem. Agradeci muito a Deus, porque foi um grande livramento, né, de Deus na vida dela, foi Deus quem a guardou. O depoimento é da Maria, mãe da menina atropelada por um motorista em alta velocidade. Emocionada, ela conta que a criança já estava pronta para ir à igreja, quando pediu à mãe para ir de bicicleta no mercado comprar biscoito. Próximo de casa, onde ela sempre está acostumada, né, tá indo com as coleguinhas.
E aí, mas não demorou muito, não deu nem tempo ela chegar no mercado. 10 minutos depois, o vizinho chega e avisa a família que a criança havia sido atropelada. Quando eu cheguei, ela estava estirada no chão, muito ensanguentada, machucada. Este vídeo, gravado por um morador da região, mostra o momento em que a menina de 10 anos é socorrida por militares do Corpo de Bombeiros. Ele estava muito rápido o carro. Muitas pessoas acompanharam o atendimento e estavam revoltadas. Era para ter deixado essa taca bem servida aí. Tudo aconteceu aqui na quadra 22 do bairro Sol Nascente. A criança de 10 anos estava de bicicleta indo até um mercadinho que fica logo ali na frente para comprar biscoitos. Mas ao chegar aqui, nesse local onde eu estou, ela decidiu descer da bicicleta porque estava chovendo bastante. E foi exatamente nesse momento que ela foi atingida por um carro em alta velocidade. Ela foi jogada ali, ó, para cima da calçada. Inclusive, aqui ainda tem marca do sangue, do ferimento dessa criança. A Jaque trabalha aqui nesse barzinho há muito tempo. Ela estava, inclusive, jogando dominó com os amigos e viu tudo acontecendo aqui bem na frente dela, né, Jaque? Muito rápido, ele passou voado. Chegou lá na frente, ainda bateu na moto. Aí o pessoal correu atrás dele e pegaram ele. E trouxe pra cá ele. Trouxe ele pra cá? Trouxe ele com o carro dele. Aí, chegaram a espancá-lo, bater nele? Bateram. Segundo os moradores, os carros passam em alta velocidade, pois a via não tem sinalização. Pedi quebra-mola na administração, eles não resolvem. O caso foi registrado na 19ª Delegacia de Polícia. Segundo a mãe da criança, o motorista estava embriagado e faz um alerta. A pessoa que bebe não dirigir, né? Porque tanto que a gente pede, né? Eu também tenho minha carteira, né, de habilitação e nem o celular eu não atendo, né, no momento que eu estou na direção, porque é algo muito sério, é a nossa vida e vida de outras pessoas, né, que a gente coloca em risco. As pessoas não entendem, elas continuam com esse comportamento criminoso, perigoso, trágico. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Kátia Gomes. Ela está com o delegado, vai trazer mais detalhes para a gente. Ô Kátia, esse motorista terminou preso então? Na verdade, não, Malta. A polícia ela conseguiu identificar a proprietária do veículo, é uma mulher, só que como nós vimos na reportagem, segundo testemunhas, quem dirigia o carro era um homem. Então agora a polícia vai começar as investigações para tentar identificar o motorista, né? Porque o que teria acontecido? Logo depois do acidente, esse homem teria abandonado o veículo lá no local e fugido, né? Essa informação de que ele teria sido espancado foi passada por testemunhas, mas o fato é que o carro ficou no local e esse homem desapareceu. Aí, com a placa desse veículo, a polícia conseguiu identificar a proprietária que deve prestar depoimento. Sobre o estado de saúde da menina de 10 anos, ela foi levada para o hospital, ela teve uma fratura no nariz, mas já recebeu alta e agora ela está aguardando para fazer uma cirurgia. Eu vou conversar sobre esse caso agora com o delegado Thiago Boing, que está aqui ao meu lado. Delegado, não foi nada grave, mas mesmo assim, né? A menina está aí com uma fratura no rosto, saiu do hospital e nem passou ainda por uma cirurgia. Sim, exatamente. A gente foi procurado pela genitora dela ontem, aqui após o fato, já quando ela já havia recebido alta. Ela relatou que ela está com uma lesão no nariz, vai ter que passar por uma cirurgia que ainda vai ser agendada. Então a gente vai tentar identificar essa pessoa que causou esse acidente e principalmente o que ocorreu ali, conforme foi a dinâmica, se ela tem alguma culpa ou não e por que ela deixou o local após o acidente. Pois é, porque a informação de testemunhas é que teria sido um homem e o carro ele pertence a uma mulher. Sim, exatamente. A gente recebeu também informações de redes sociais de que essa pessoa estava em alta velocidade ali antes do fato. Então, o mais importante é a gente saber a dinâmica, se houve culpa dele ou não no acidente e por quê, se ele estava tentando fugir em razão do embriaguez ou se as pessoas estavam agredindo ele. Então, descobrir por que também ele deixou o local. Delegado, vocês então já identificaram a dona do veículo. Ela deve prestar depoimento quando? Sim, a gente já está colhendo imagens do local, a gente está na rua tentando saber como que foi, se foi filmado ou não o acidente.
e também vão aproveitar e realizar a intimação dela que ela reside nas proximidades ali de onde aconteceu o acidente. Então acredita que possa ser, né, algum parente, algum amigo, alguém que pediu o carro emprestado? Sim, às vezes é outra pessoa que usa o carro, pode ser até o esposo, alguém nesse sentido, então a gente vai querer saber quem que realmente estava dirigindo, se ela emprestou o carro ou se era o carro de uso de uma pessoa próxima. Agora, delegado, já passou o flagrante. Se essa pessoa tiver realmente, de fato, né, tiver ali ingerido bebida alcoólica, como é que vocês fazem hoje para conseguir comprovar? A gente vai tentar colher imagens, saber onde ela estava antes, se ela estava em algum estabelecimento comercial, vai ter filmagem. Então, para comprovar alguma coisa nesse sentido, a gente, mesmo já passando a situação flagrancial, a gente pode conseguir comprovar isso aí. Agora, caso esse homem não tenha ingerido bebida alcoólica, ele deve responder pelo acidente, responde também por ter omitido socorro? Sim, o fato foi registrado como acidente de trânsito com culpa. Então a gente vai ter que saber ou não se houve culpa dele no acidente, no atropelamento, se ele podia evitar aquele acidente, se teve alguma imprudência ou negligência dele nesse sentido. Comprovado, ele vai responder pela lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Agora, essa questão dele ter fugido, vai depender ali a situação, né? Se ele fugiu por conta do medo de ser agredido ou se ele fugiu por embriaguez. Aí a pena também aí é diferente. Sim, aí se for comprovado que ele fugiu para se omitir ali o acidente, não prestou socorro à vítima, aí pode ter um aumento de pena. Agora, se comprovar que as pessoas estavam agredindo ele, que não era exigível dele que ele ficasse no local do acidente de trânsito, aí não vai ter esse aumento. Entendi, delegado. Então tá, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Malta, você tem mais alguma dúvida sobre esse caso? Não, Kátia, muito obrigado pelas informações que você traz pra gente. Eu queria que deixar para as pessoas que nos acompanham, a gente tem noticiado com alguma frequência esse fato, né, da pessoa provoca um acidente e aí, por alguma razão, ela tenta fugir e é a população que segura o motorista ali. Gente, isso é realmente o certo a se fazer, se usar dos meios que estiverem à sua disposição, óbvio que não da violência, né? Para poder segurar um motorista que eventualmente queira fugir até a chegada da polícia para que ele seja responsabilizado. Agora, não inflame ali a situação que já é trágica ao ponto da pessoa achar que vocês vão bater nela. Porque aí, às vezes, aqui agora, digamos que a gente está falando de um motorista que realmente estava embriagado, que provocou esse acidente porque não estava, né, com a lucidez perfeita ao volante. É o fato dele se sentir amedrontado de que vai apanhar ali que faz ele dar um jeito de fugir. Preso e, quem sabe, até indiciado esse homem pela embriaguez ao volante e pelo acidente que provocou. O que eu estou querendo dizer? Que por mais que a situação seja revoltante num primeiro momento, não é com violência que a gente vai resolver as coisas ali no calor do momento. É chamando a polícia, se precisar, não deixa ele sair. Alguém toma a chave do carro do motorista que provocou o acidente, fecha a via com 3, 4 carros e não deixa ele sair. Agora, colocar a vida dele em risco, você começa a se colocar também em risco, se colocar no limiar de cometer um crime também. Então é esse sangue frio que a gente precisa aprender a desenvolver nesse tipo de situação para poder fazer o certo e não cruzar a linha e aí fazer o errado, tentando fazer o certo, sabe? Obrigado, tá, Kátia, pelas informações. Obrigado ao delegado por ter nos atendido aqui ao vivo. A Polícia Civil identificou o homem que estava praticando importunação sexual com várias mulheres da região do Noroeste. Pelo menos 9 vítimas, 9 mulheres procuraram a delegacia para denunciar esse tarado. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Suzana Vieira. Suzana, o que esse homem fazia então com as mulheres que levaram todas essas a procurar a polícia? Pois é, Felipe, tarado mesmo, sem vergonha, viu? A gente sabe que na região ali do Noroeste tem uma pista muito legal, onde as pessoas fazem caminhada, tem também uma academia que é bastante frequentada por mulheres, é destinada para mulheres. Então, como que ele agia? Essas mulheres estavam sempre fazendo caminhada ali nessa região, ou estavam saindo da academia, ele passava devagarinho no carro dele para chamar a atenção. Quando essas mulheres olhavam para ele, elas se deparavam com esse tarado masturbando. E sempre rindo, debochando dessa situação. Então, ao menos 9 mulheres procuraram a 20ª Delegacia de Polícia para relatar tudo o que acontecia aí na região, que esse tarado estava fazendo com elas. Elas procuraram a delegacia e uma delas foi esperta, acabou anotando a placa do veículo, levou para o delegado a placa desse veículo e foi através disso que o delegado conseguiu chegar até esse tarado. Inclusive, ele usava o carro da esposa para fazer tudo isso, para cometer esses atos libidinosos, tudo isso de horror, né? Realmente um tarado. O delegado que investiga esse caso, o delegado responsável pela 20ª DP, o delegado João Guilherme, gravou um vídeo para a gente dando detalhes da investigação. Vamos ouvir.
As investigações avançaram através da identificação de um veículo branco, um Siena branco, que foi utilizado pelo autor na maioria dessas importunações sexuais. Também o trabalho investigativo avançou diante da coleta de imagens que demonstram que o autor, em um destes crimes, sai do trabalho e retorna ao local do trabalho instantes após o cometimento de uma dessas importunações sexuais. Aliado a isso, todas as vítimas que compareceram à segunda DP até o momento reconheceram o autor através de ato de reconhecimento pessoal, ou seja, com a participação do mesmo nessa diligência. Até o momento já foram identificadas 9 vítimas desse autor. E a segunda DP solicita que, acaso haja outras pessoas, outras mulheres que tenham vivenciado este crime, que procure imediatamente a segunda DP. O autor agia sempre da mesma forma. Se aproximava das vítimas com a utilização do seu veículo em baixa velocidade e chamava a atenção das mesmas. As vítimas, então, se aproximavam do veículo do autor quando era por elas visualizado de que o mesmo estaria se masturbando. Se condenado, o autor pode pegar uma pena de até 5 anos por cada crime de importunação sexual praticado. E vai ser merecido, né, gente? 9 a 5, 45, já pensou? Se pega pena máxima em todos? Eu fico aqui me perguntando, sinceramente, se uma pessoa como essa, quer dizer, que não respeita o próprio lar, que não respeita a esposa, pega o carro da esposa para poder sair na rua fazendo safadeza com mulheres que ele não conhece e que não tem, que tem o direito de andar em paz na rua sem serem abordadas por um tarado maluco. Eu ia falar maluco e é isso que eu fico me perguntando. Será que essa pessoa ela tem sã consciência disso que ela está fazendo e está conscientemente cometendo um crime? Ou será que existe um distúrbio mental ali que impede essa pessoa de controlar os próprios instintos? E aí, de qualquer maneira, qualquer que seja a resposta para essa pergunta, o resultado é um só, né? Ela não pode ficar em liberdade. Ou ela tem responder pelos crimes que cometeu ou tem que ir para um presídio psiquiátrico. O que a gente não pode tolerar é que esse comportamento abusivo, né? A mulher não tem condição de sair de um apartamento onde mora e ir até a padaria, comprar um pão, voltar para casa, que no meio do caminho se depara com um tarado como esse, chamando a atenção dela e de dentro do carro praticando os atos libidinosos que a Suzana acabou de mencionar. Suzana, eu já tive essa conversa com as outras meninas da nossa equipe. E vocês que são repórteres que estão na rua, né? Obviamente, vocês passam por situações também que deixam claro que tá difícil ser mulher no Brasil e no mundo, né? Porque respeito, que é o mínimo que qualquer ser humano merece, parece que tem alguns homens boçais que acham que a mulher não merece respeito, que pode ser tratada de qualquer forma. Exatamente, Felipe. É muito triste, né? É muito, como você mesmo ressaltou, é muito difícil ser mulher aqui nesse país nosso, viu? Não é muito assédio, né? Simplesmente por ser mulher. Né? Então tudo isso é muito difícil. Isso que essas mulheres passaram aí com esse tarado, eu já passei também na cidade onde eu morava. Eu trabalhava próximo a uma fábrica de costura, né? O local só frequentado por mulheres, 90% das funcionárias eram mulheres, eu também trabalhava no escritório. E nós saímos dessa fábrica de costura, tinha também sempre um cara que ficava passando por ali, num cadete azul, nunca vou esquecer, também se masturbando, até que a gente também fez essa denúncia. Então é muito difícil, é muito importante que se faça a denúncia mesmo, se você estiver sofrendo algum tipo de assédio, é muito importante a gente denunciar para que outras pessoas não passem, outras mulheres também não passem por esse tipo de situação, né, Felipe? A gente não pode se calar. A gente não pode se calar de jeito nenhum. Alguém tem que ter coragem de levantar, fazer a denúncia para que outras mulheres que passam por esse tipo de situação também se sintam encorajadas a denunciar. A gente sabe que a lei no Brasil é frouxa e que a justiça é capenga, mas a punição moral pode começar servindo de empecilho para que esses homens pensem 2 vezes antes de cometer o crime. Obrigado pelo seu depoimento e por compartilhar o que você viveu. Você sabe por quê, Suzana? Eu tenho certeza que se você sair aí na rua agora com a equipe do SBT e aleatoriamente abordar as pessoas que estão passando pela rua, 90, 95, se não quase 100% das mulheres terão uma história parecida para
para contar. Então a gente está diante de estamos vencendo a pandemia de Covid-19, mas não estamos vencendo a pandemia de assédio, desrespeito, de abuso que as mulheres sofrem todos os dias, esmagadas dentro do transporte público, andando de casa para padaria, tentando chegar ao trabalho sãs e salvas. E eu espero que esse nosso trabalho aqui de colocar esse assunto em pauta sempre que necessário sirva em primeiro lugar para criar uma conscientização, porque é o seguinte, para a gente mudar isso tem que duas coisas combinadas acontecerem ao mesmo tempo. Primeiro, punição adequada, imediata e dura para esses que não adianta a gente conversar com eles, eles não mudam de comportamento. Agora, a longo prazo, é que as mulheres e os homens que nos acompanham, que são pais e mães de meninos, comecem a ter uma conversa mais frequente com seus filhos sobre a necessidade de respeitar a mulher em qualquer situação, porque a gente precisa criar homens mais conscientes para que talvez daqui 25, 30 anos a gente não tenha necessidade de tratar isso no jornal. Mas por enquanto, já que estamos tendo a necessidade, que seja na base da lei e da punição, porque com um tarado que simplesmente aborda as pessoas na rua, se masturba dentro do carro, usando o veículo da esposa, quer dizer, um completo traste mesmo, né? Porque não respeita nem a mulher que tem dentro de casa. Com esse a gente pode fazer o quê? Se não pedir que a justiça coloque atrás das grades. Mas com o tempo é conscientização mesmo. Obrigado, tá, Suzana, pela participação. Câmeras de segurança gravaram o momento em que uma quadrilha invadiu uma mansão numa região nobre da capital paulista. Então é bairro de rico, bairro de pobre, todo mundo tá refém. A festa dos bandidos não durou muito, porque eles acabaram surpreendidos pela polícia. Teve tiroteio e os ladrões trocaram de carro 3 vezes e, claro, provocaram muito pânico. A câmera de segurança da casa gravou a chegada dos ladrões em um carro branco. A facilidade para entrar na residência tem uma explicação. Os assaltantes clonaram o controle remoto usado para abrir a garagem. Eles usam um equipamento eletrônico vendido ilegalmente no centro de São Paulo. Esse equipamento teria que ter controle da Anatel, não tem. Normalmente, eles param o veículo bem próximo do portão, na porta da casa, esperando alguns momentos que as pessoas entram, saem com o veículo e aí eles clonam esse controle. 4 criminosos armados descem do carro e invadem a casa. Uma moradora que viu o momento em que o carro dos bandidos entra, sai e liga para a polícia militar. Ela fez 3 ligações. A mulher esconde o celular dentro da blusa e um dos ladrões aparece e rende a moradora. Um outro chega em seguida. O roubo foi rápido. Em minutos, os ladrões saem, pegam o carro para fugir, mas são surpreendidos pela polícia do lado de fora. Começa uma perseguição, com troca de tiros pelas ruas do Ibirapuera, outro bairro rico da cidade. O tiroteio assustou os alunos de uma escola. Que isso, gente? Houve tiroteios durante as perseguições aos criminosos, que trocaram de carro 3 vezes. Em um deles, um ladrão foi baleado e preso. Os comparsas conseguiram escapar. Segundo a polícia, eram 10 assaltantes. Os ladrões que fugiram levaram as joias roubadas, avaliadas em R$300 mil. De acordo com a polícia, a mesma quadrilha invadiu 6 casas na zona sul da cidade. Parte de uma casa ficou queimada após um incêndio. Foi em Planaltina no último sábado. As chamas foram controladas pelos bombeiros antes que se espalhassem pela casa. Então, só um cômodo foi queimado. Os moradores, entretanto, perderam cama, sofá, televisor e algumas roupas. A família conseguiu sair antes mesmo da chegada dos bombeiros e por isso não tiveram ferimentos. Agora a perícia vai apurar qual foi a causa desse incêndio. Quase 300 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar do Distrito Federal e pela Polícia Rodoviária Federal dentro de um carro depois que o motorista desobedeceu a ordem de parada. Os detalhes desse caso com o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo, boa tarde para você mais uma vez. Os policiais então tiveram que perseguir o bandido, deram ordem de parada, ele não parou, perseguiram e aí conseguiram entender que tinha 300 quilos de maconha ali. Boa tarde mais uma vez, Felipe. É exatamente isso, né? Teve perseguição sim, a polícia viu esse carro passando, achou suspeito, voltou e aí ele acelerou, fugiu,
mas não por muito tempo, né? Ele deixou o carro e entrou num matagal. A polícia encontrou o carro e viu o que tinha dentro desse carro, né? Quantidade imensa aí de maconha, né? Solicitou reforço para adentrar o matagal, teve até helicóptero, Felipe, para tentar pegar esse traficante. Conseguiram entrar na mata, achar ele, pegaram, ele tomou um tiro, acabou sendo levado para o hospital de Cristalina, não resistiu ao ferimento, acabou morrendo. Para a gente entender tudo isso que aconteceu aqui que eu falei agora, eu estou com o agente da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Cordeiro, que vai falar com a gente aqui. Marcos, uma boa tarde para você. Boa tarde. Como é que foi? Vocês viram? O que chamou a atenção? Foi uma denúncia? Ele estava passando? Foi algo despretensioso? Como é que... Não, a viatura estava em ronda ali na BR-251, no município de Marajó, né? Para tentar coibir questão de embriaguez no volante, que no final de semana ali é grande, né? Ao cruzar com um veículo, observamos que a placa de outro estado estava um tanto pesado. A viatura retornou para fazer uma averiguação, onde observou que esse veículo desenvolveu uma velocidade muito grande. A viatura conseguiu chegar próximo, onde o mesmo abandonou o veículo e correu por meio de um matagal. Ao verificar no veículo, viu uma grande quantidade de entorpecente, né, onde nos surpreendeu pelo caminho itinerário que estava sendo feito, né. Como eram só 2 policiais, foi solicitado apoio da Polícia Militar de Brasília e a Polícia Militar do Estado do Goiás, onde vieram com um helicóptero, grupo de operações especializada, né, onde adentraram ao matagal. E você falou que é uma rota surpreendente, por quê? Não é comum eles irem por ali, eles buscam outras alternativas? Como é que... Geralmente as nossas apreensões na BR-251 são a droga entrando no estado de Minas Gerais, saindo de Brasília, entrando no estado de Minas Gerais, não saindo do estado de Minas Gerais para entrar em Brasília, né? Onde surpreendeu que não é normal, foi a primeira apreensão ali nessa região dessa droga vindo de outro estado. E agora liga o sinal de alerta também, né? Positivo. A polícia vai reforçar, verificar, né? Foi passado todas as informações para a Polícia Civil do Estado do Goiás, né? Para que seja investigado isso aí. E agora, ele abandonou o carro, vocês chegaram lá, estava exposto, assim, já conseguiram ter alguma informação dele também? Como é que foi? Negativo. Era aproximadamente 436 tabletes de maconha, né? Tava solto, ele veio, como a gente chama de cavalo doido, né? A droga não estava escondida, estava bem exposta, né? E quando a gente chegou no local, ele já tinha corrido para dentro do mato. Como eram 2 policiais, pediram um reforço, que a mata era muito fechada, onde a PM de imediato, o deles, fazendo sobrevoo, a Polícia do Estado do Goiás, o Arrotan, o Choque, as especializadas, a BP Cães, de imediato foi dado apoio, foi feito cerco lá na região, onde houve um confronto com a Arrotan, o Choque e o Meliante. Vocês acreditam que ele conhecia a região ali, até para adentrar essa mata ou não? Acredito que não. Ele teve sorte. Quem conhece ali a BR-251, a maioria ali é plantação de soja. Ele parou exatamente no local que tinha essa região de mata fechada. Eu acho que foi um pouco de sorte ali no local mesmo. O azar, né? Porque não acabou muito bem para ele essa história, né, Felipe? Tá aí a apreensão de maconha, né? Maconha retirada das ruas aqui, que viu para o Distrito Federal pela Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado, Rodrigo, pelas informações. Eu agradeço à PRF pela presença ao vivo aqui no nosso jornal. Obrigado. Deixa eu trazer... Estudantes de todo o Brasil realizaram ontem, domingo, o primeiro dia das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui no DF foram mais de 64 mil estudantes inscritos. Nessa primeira etapa, eles responderam 40 questões de língua portuguesa, 5 de inglês ou espanhol e mais 45 de ciências humanas, além da redação, que teve como tema este ano o desafio para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. No próximo domingo, os estudantes voltam para os locais de prova, agora para responder questões de matemática e ciências da natureza. 1h30, nós estamos ao vivo. Você precisa prestar atenção nessa história aqui agora, porque talvez dependa da sua atenção na rua a solução desse caso de polícia. A gente vai falar com a repórter Kátia Gomes sobre o caso da policial civil, aquela que perseguiu e esfaqueou o ex-namorado. Você lembra dela? Rafaela Mota Ferreira foi presa em 2021, depois das agressões, né? E foram muitas. Ela cortou esse rapaz com a faca no peito,
bateu nele muitas vezes, que a gente viu os vídeos, fingiu que estava grávida, até forjou um exame falso, acusou falsamente um delegado de estupro, invadiu um depoimento de um ex na sala da Corregedoria da Polícia Civil. Por várias razões, ela estava internada na ala psiquiátrica, inclusive, e agora está foragida. Kátia, pelo amor de Deus, para começo de conversa, como é que essa mulher conseguiu sair do presídio? Oi, Malta, e olha que ela não fugiu, viu? Ela saiu pela porta da frente mesmo na última quinta-feira, porque ela recebeu o direito ali à liberdade. Só que na sexta-feira, um novo mandado de prisão foi expedido contra ela e desde então ela não foi mais encontrada. Então, por isso que ela é considerada foragida. Nós tentamos mais detalhes, né, sobre essa liberdade dela, por que ela teve o direito de sair e também por que no dia seguinte já foi emitido um novo mandado de prisão, mas a gente ainda não conseguiu informações detalhadas sobre essa soltura dela e logo depois, né, um novo pedido de prisão. Mas o fato é que ela saiu na quinta-feira, ela recebeu esse direito de liberdade e logo depois foi emitido aí um novo mandado de prisão e ela segue, então, segundo a própria Polícia Civil, ela segue foragida. E a Rafaela Mota, né, realmente é uma mulher que causa medo para muitos homens. Inclusive, Malta, na época que ela esfaqueou esse ex-namorado, nós conversamos com ele, inclusive ele foi até o estúdio, né, do SBT Brasília, conversou ao vivo com você e ele relatou que realmente sentia medo dela, porque além de ter tentado esfaqueá-lo, ela vivia perseguindo ele. Nessa mesma ocasião, ele foi esfaqueado, ela também furou os pneus aí desse ex-namorado, ela já vinha perseguindo ele há muito tempo. Segundo o relato dele, ela já tinha invadido o apartamento dele, furtado alguns objetos, inclusive ela, segundo o próprio ex-namorado, ela teria sumido, desaparecido com o cachorro dele, né? Ele não sabe o que aconteceu com o animal. E esse não foi o único ex-namorado, né, que sofreu nas mãos dela, né? Ele, inclusive, chegou a denunciar a Rafaela na corregedoria. Enquanto ele prestava depoimento na corregedoria, ela invadiu a sala. Ou seja, né, ela realmente ali apresentava um desequilíbrio emocional. Inclusive, ela estava presa na ala psiquiatra, né, do presídio feminino, da Colmeia, né, que fica lá no Gama. E além desse ex-namorado, outros ex também já sofreram nas mãos dela. Um, inclusive, tinha ficado algemado durante horas e obrigado a ficar sentado numa calçada. Ela também, inclusive, já foi denunciada por ter acusado um delegado de estupro. Em relação a esse ex-namorado, ainda tem mais detalhes em toda essa história. Esse ex-namorado que foi esfaqueado, ela forjou uma gravidez. Ela pegou uma mulher que estava grávida, deu os documentos com o nome dela, né, para fazer o teste de gravidez. Claro que esse teste deu positivo, porque a mulher de fato estava grávida, mas ela usou como se fosse dela para coagir esse ex-namorado, dizendo que estava grávida dele e, na verdade, ela não estava. Então, o ex-namorado é um homem que vivia com medo, né, tinha medo. De madrugada ele via que ela estava perseguindo, então era uma perseguição que não tinha fim. Ele só se sentiu mais aliviado depois da prisão da Rafaela. Isso só aconteceu também depois que ela chegou aí a esfaquear, chegou realmente quase matar o ex-namorado. Só depois disso que ela foi presa. E agora ela está aí, né, foragida, né? Então, com certeza, esses ex-namorados devem estar com medo. E durante o tempo que a Rafaela ficou presa, né, na Colmeia, ela inclusive tentou se matar. Então, assim, existe um relato ali. Segundo ela mesma, ela disse que não tinha mais vontade de viver, que tinha vontade de se matar, mas ela não morreu, né? Ela foi socorrida a tempo. E outro detalhe também, Malta, antes de ser, né, a polícia encontrou uma carta que teria sido escrita por ela e nessa carta ela faz várias ameaças a todos os ex-namorados. Ela diz que de um deles vai furar os pneus, arranhar a lataria, disse que vai envenenar outro ex-namorado. Então ela faz ali diversas ameaças, inclusive ameaças de morte. Então é sim uma pessoa que apresenta perigo para esses ex-namorados e a gente, claro, segue acompanhando esse caso, Malta, para saber se ela vai ser presa, né? O que a polícia está fazendo aí para tentar capturar a Rafaela, né? E também tentar entender por que ela recebeu esse direito de liberdade na quinta-feira e logo na sexta-feira já foi emitido aí um novo mandado de prisão contra ela.
Obrigado, Kátia. E o mais importante é você saber que pode fazer uma denúncia ao 197 se por acaso vir a Rafaela andando por aí, né? Perigosa. Deixa eu falar agora aqui com a repórter Suzana Vieira sobre o caso da uma mulher, motorista de transporte pirata. Essa mulher foi sequestrada em Valparaíso logo depois de pegar passageiros. Na verdade, estavam fingindo, né, ser passageiros, mas eram criminosos. Uma dupla que entrou no veículo ficou circulando com essa mulher por 2 horas. Momentos de pânico que ela viveu. E a Suzana Vieira conta pra gente. Suzana, é com você. Olha só, essa mulher ficou mais de 2 horas sob o poder desses 2 criminosos. Estava trabalhando. Ela tem 40 anos, motorista de transporte pirata. Ela parou, ela estacionou o veículo numa parada de ônibus que fica em Valparaíso de Goiás. Esses 2 criminosos entraram no veículo, um adolescente de 16 anos e um homem de 24 anos. Eles anunciaram o assalto, inclusive eles usaram um simulacro de arma de fogo. Eles ficaram rodando com ela por várias regiões aqui do Distrito Federal por mais de 2 horas, principalmente na região do Parkway e também do Guará. Agora, como que ela conseguiu se livrar desses criminosos, Felipe? Graças à ajuda de um agente da Polícia Rodoviária Federal que cruzou com esse veículo, anotou a placa porque ele achou uma atitude meio suspeita. Então ele pediu ajuda da unidade operacional de Santa Maria para ajudá-lo na abordagem. Eles conseguiram seguir esse veículo até chegar em Valparaíso de Goiás e conseguiram fazer essa abordagem. Esse adolescente de 16 anos e esse outro homem de 24 foram encaminhados à delegacia de Céu Azul. Inclusive, ambos já têm várias passagens por homicídio, furto e roubo. Essa mulher contou aos policiais que viveu momentos de terror. Por quê? Porque o tempo todo ela foi ameaçada com uma arma na cabeça. Coitada. Obrigado, Suzana, pelas informações. Agora um destaque do noticiário internacional. O Ministério da Defesa da Rússia disse que concluiu a retirada das tropas da cidade ucraniana de Kherson. A saída dos militares da região é considerada pela comunidade internacional uma derrota para Vladimir Putin. Nas ruas de Kherson, buzinaço e celebração, enquanto militares ucranianos eram recebidos com festa pelos moradores e a bandeira do país era colocada em monumentos e prédios públicos. A cidade, às margens do rio Dnipro, estava tomada pelos russos desde o começo da invasão em fevereiro. A região, que foi anexada ilegalmente por Moscou, é considerada estratégica, já que liga o Donbás à Crimeia, províncias ucranianas que também foram tomadas. Durante a madrugada de hoje, pelo horário de Brasília, a Rússia anunciou que concluiu a retirada de todas as tropas. Segundo Moscou, ao todo, 30 mil soldados deixaram a região. Para os aliados da Ucrânia, a decisão dos russos é encarada como uma derrota humilhante para Vladimir Putin. O Kremlin nega. Nesta sexta, o porta-voz do governo russo disse que o país não se arrepende de ter comemorado a conquista de Kherson. Tivemos que voltar. Mas já viram, né, que a Rússia saiu da cidade de Kherson nessa ação que foi considerada pela comunidade internacional uma derrota para o presidente russo. Deixa eu voltar mesmo aqui para o Distrito Federal agora para poder trazer uma excelente notícia. Na verdade, eu quero compartilhar com você que está em casa. Eu sempre peço a sua foto assistindo ao nosso jornal e eu te prestigio aqui no ar para agradecer a sua audiência. Mas hoje eu queria te pedir licença para mostrar a foto que uma colega nossa de trabalho mandou, que é de um momento muito especial da vida dela. A Emily Queiroz, que é a nossa editora-chefe, de sexta para sábado ganhou neném. Ela estava grávida do Francisco e teve um parto na madrugada quase, né? De sexta para... Olha lá, agora, gente, ela está na maternidade, cuidando do neném e o Francisco está assistindo ao jornal. O Emily, a equipe toda está te desejando meses incríveis. Você vai começar a construir a partir de agora com seu filho, né? Já construía quando ele estava na barriga, mas agora mais ainda. E a gente te espera aqui daqui 6 meses para você continuar esse projeto junto com a gente, que você encabeçou desde o começo. Então, com muito amor e afeto, tá? Um abraço de toda a sua equipe. A gente está colocando a foto do neném aí no ar, que já está ouvindo o Jornal do Tio Malta. Obrigado, amiga. Um beijo, a gente te ama. Se recupere plenamente, que você seja uma família muito feliz. Se você quer aparecer aqui no jornal, assim como o Francisco, você manda a foto para @FelipeMaltaTV, tá aqui o Instagram aparecendo. Hoje não deu tempo porque eu tirei esse minutinho para mostrar o Francisco, tá? Mas amanhã a gente mostra nossos telespectadores. E agora só trazer um outro recadinho para você que está em casa.
que esse vai mobilizar o Distrito Federal inteiro, porque a gente já está entrando em clima de Natal aqui no SBT. Então eu quero convidar você que está em casa a participar da Cartinha de Natal SBT. Seus sonhos podem se tornar realidade. Escreva pra gente que presente você gostaria de ganhar para fazer o seu Natal ainda mais especial junto com a sua família. As 4 melhores cartinhas vão receber a visita do SBT. Tô achando que vou até eu, tá, de Papai Noel na sua casa. Quem vai junto comigo é o nosso time de parceiros para ajudar nessa missão de levar alegria e esperança para você que está sempre ligado na gente, a quem a gente deve tanto. Espero que essas 4 cartinhas, esses 4 telespectadores fiquem felizes com a nossa visita. Como é que você se inscreve? É só acessar o link na bio do Instagram, @SBTBrasília, né? Então você vai lá no Instagram, aí tem o link da bio, clica lá. Na descrição desse perfil, do link, você clica, vai abrir uma outra página. Aí é só você clicar em Cartinha de Natal SBT e preencher as informações para você se inscrever, tá bom? Outra opção é sempre que a gente tratar da cartinha de Natal aqui no programa, é você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, que aí você cai direto na página de inscrição. A gente está esperando a sua cartinha, tá? Quem sabe eu vou aí à sua casa te entregar o presente que você está querendo tanto. E uma última notícia, você quer adotar um cachorrinho? 7 filhotes foram abandonados no 26º Batalhão da Polícia Militar de Santa Maria. Olha só que bonitinhos. De acordo com a polícia, eles não têm raça definida, né? São vira-latas e são bem filhotes, então não deve ter nenhum mês de vida. Eles apareceram lá e agora estão em busca de um novo lar. Quem quiser adotar, pode ir direto ao batalhão ou ligar para o número 3190-2605. Só lembrando, hein? Abandono de animais é crime. Mas depois que o crime aconteceu, tomara que gente boa possa ir lá resgatar esses bichos e levá-los para casa. Obrigado a você de casa pela audiência. Agora é hora do esporte. Ficaremos a semana toda juntos, porque eu tô de volta a Brasília. Beijo, boa semana pra gente. Tchau.